O nosso protagonista foi contratado para ser o tutor de magia de uma garota rica, mas o problema era que ele não passava de um mercenário plebeu. O pai da garota concordou em trazê-lo, já que nenhum instrutor nobre estava disposto a aceitar sua filha. Isso porque ela era incrivelmente rude e tinha o hábito de bater em todos ao seu redor. À primeira vista, aquela pirralha loira não parecia nada mais do que uma criança mimada. E quando Derek descobriu que sua aluna era assim, ele foi direto falar com o pai dela. Diga-me qual nível de autoridade terei sobre sua filha. O pai da garota, que por acaso era o grão-duque daquela nação, concedeu-lhe total autoridade. Podia-se ouvir os servos chorando de medo de ela à distância. A garota estava basicamente espalhando o caos, quebrando tudo e chutando os funcionários da mansão. E quando seu novo instrutor apareceu, ela também não se conteve. A filha de um dos homens mais poderosos do país deu as boas-vindas a Derek atirando-lhe um balde de água suja. Ela literalmente jogou lixo nele. Pessoal, ninguém nunca ousou puni-la, simplesmente porque ela era a filha do duque. Mas o Derek? Ele era de outro calibre. Ele deu um tapa na cara da garota sem hesitar. Então, desembainhando a espada, ele declarou que não estava ali para ensiná-la. Ele estava ali como um plebeu que sentia prazer em eliminar nobres. Essa história já está ficando louca, não vou mentir. O cara era pobre e ninguém esperava nada dele só por ser jovem. Mas o Derek era realmente de outro calibre. Agora, para chegar a este ponto da história, precisamos voltar um pouco. Nosso protagonista cresceu na cidade de Elbstein, onde havia um velho que praticava magia. Derek acabou sendo criado por este velho, que lhe ensinou muitas coisas sobre poder mágico. Sempre que via o garoto usando magia, o velho dizia que a magia era destinada apenas aos nobres. Depois de um ano, Derek já havia se tornado um mago de uma estrela. E como sempre, o velho insistia que a linhagem era tudo, e que Derek nem precisava se esforçar para se tornar o mais forte. Uma noite, quando Derek voltou ao acampamento deles, o velho estava morto. Ele tinha sido espancado por guardas depois de tentar roubar um livro de magia de 2 estrelas. Era estranho. Alguém sem perspectiva nenhuma tentando roubar um grimório. O tempo passou e, 4 anos depois, ele encontrou uma nova mestra chamada Katia. Ela era uma ex-instrutora de uma família nobre decaída e também uma maga de 3 estrelas. O jovem Derek havia se tornado um mercenário e, como ela também era, eles acabaram trabalhando juntos. O garoto aprendeu muito com ela. Até que um dia, ela decidiu dar a ele uma orientação especial. Por ele ter grande talento e fortes ambições, havia algo que ele precisava entender. Como plebeu, alcançar seus objetivos seria muito mais difícil, mas Derek já sabia disso. Naquele momento, ela pediu que ele fechasse os olhos e sentisse a mana se manifestar, e ele fez exatamente isso, concentrando-se profundamente. Ele se esforçou ao máximo. Ela percebeu que ele tinha uma enorme quantidade de mana dentro de si. Talvez fosse devido à sua vasta experiência de combate como mercenário. Ela ficou tão chocada que soltou um grito alto. Todos na taverna correram para ver o que aconteceu, e ela continuava gritando que era impossível enquanto agarrava Derek pelo braço. Não diga nada, Derek. Apenas me siga. Os mercenários tentaram descobrir a origem do grito e daquele barulho de explosão, mas Katia arrastou nosso protagonista para longe enquanto tentava ser discreta. Eles até entraram num beco onde ela disse para ele escutar com atenção. Curioso, mas respeitoso, ele disse que prestaria muita atenção. Bem, Derek, como você já sabe, os nobres são extremamente sensíveis sobre seus privilégios, e a magia é a coisa mais importante para eles. É muito raro um plebeu alcançar sequer uma estrela em magia, e os que alcançam 3 estrelas são ainda mais raros. Apenas aqueles que dedicam suas vidas inteiras à magia podem alcançar níveis mais altos, e esse poder que você acabou de usar foi um feitiço de ilusão de 2 estrelas. Como Derek mostrou grande potencial, ela começou a levá-lo em suas missões e lhe ensinou muitos feitiços adicionais. De vez em quando, ela compartilhava histórias sobre como a classe alta podia ser mesquinha e egoísta. E assim, ele passou um ano inteiro ao lado dela até o dia em que Katia teve que partir. Uma casa nobre a havia contratado como instrutora particular, e era uma oportunidade que ela simplesmente não podia recusar. Ela ficou genuinamente triste por se separar de seu aluno e parceiro, e os dois se despediram. Mesmo assim, ela deixou para ele um livro de magia de 2 estrelas como presente de despedida. Derek não perdeu tempo e foi direto para a guilda de mercenários para estudá-lo. Em um ano, ele já havia dominado todos os feitiços daquele grimório. Naquele ponto, ele havia se tornado muito mais forte que a maioria dos outros magos. Ele já tinha 16 anos e não tinha intenção de ficar parado onde estava. Por causa disso, ele abordou o mestre da guilda para solicitar uma missão mais significativa. O líder da guilda mencionou que havia um pedido da família do grão-duque de Plain Odira, um nome que Derek reconheceu devido à sua reputação.
Claramente animado, o mestre da guilda local disse que este trabalho poderia render uma enorme quantia de dinheiro. Escute, Derek. Se conseguirmos um trabalho como este, estamos falando de muito ouro. Certo, chefe. Apenas me diga o que preciso fazer. Jaden explicou que tudo o que eles queriam era que um mercenário caçasse alguns monstros ao redor do grão-ducado. Como parecia fácil demais, Derek imediatamente ficou desconfiado. Ele até disse que não aceitaria o trabalho e mandou o chefe encontrar outra pessoa. Derek tinha uma regra rígida. Ele não aceitava nada que parecesse estranho. No entanto, o mestre da guilda continuou insistindo que Derek era o único mago na guilda, e o cliente pediu especificamente um mago para a missão. Como ele era o único capaz de lidar com isso, o chefe praticamente implorou para que ele aceitasse. Naquele momento, o chefe jogou-lhe uma moeda e disse que era uma moeda de prata de Adele, algo de valor considerável. Derek olhou para a moeda e percebeu que não era algo que ele poderia recusar facilmente. O dinheiro fala mais alto, e foi assim que ele acabou conhecendo seus 3 clientes, um homem, uma mulher e uma jovem. O mestre da guilda apresentou Derek a eles, mas o velho de bigode não pareceu nem um pouco impressionado. Ele até questionou se um garoto como ele poderia realmente lidar com uma missão envolvendo caça a monstros. Claramente nervoso, Jaden explicou rapidamente que o garoto já tinha 16 anos e era o mago mais forte da guilda, o que, para ser justo, ele também era o único. O velho insistiu que uma tarefa como essa não deveria ser confiada a uma criança. No entanto, a mulher interveio e falou com um homem de bigode. Quando olharam para a garota, notaram sua expressão séria, e isso foi o suficiente para darem uma chance a Derek. Pouco depois, eles chegaram ao grão-ducado de Duplin e, sem muito esforço, Derek aniquilou todos os monstros. O garoto era tão poderoso que mal precisava depender de magia. Ele usou apenas uma pequena quantidade de magia de raio só para provar que realmente podia lançar feitiços. Uma leve ostentação, nada demais. Depois disso, ele disse aos clientes que o trabalho do dia já estava concluído. O velho se recusou a admitir que estava errado, enquanto a garota sorriu levemente como se soubesse que havia escolhido a pessoa certa. Mais tarde, Derek voltou para a taverna. Uma de suas colegas o acusou de ter se tornado um cachorrinho dos nobres. Ela até subiu em uma mesa, confrontando com raiva, mas o chefe interveio e disse que ele simplesmente havia aceitado um pedido de um cliente. Não era grande coisa, e não havia motivo para ela ficar chateada, especialmente porque novos clientes pagavam muito bem. A garota perguntou quanto eles haviam recebido, e o chefe levantou 5 dedos. Ela presumiu que significava 5 moedas de prata, mas o chefe balançou a cabeça. Eles haviam recebido 5 moedas de ouro, e seu humor mudou instantaneamente. Ela até perguntou se eles precisavam de uma arqueira para caçar goblins. Engraçado como a ideologia desaparece no momento em que o ouro aparece. Mais tarde, depois de beber demais, ela perguntou a Derek como tinha sido o trabalho. Ele explicou que tudo o que teve de fazer foi matar alguns goblins e até ressaltou que ele estava certo. Aqueles 3 estavam mentindo. Jaden disse que não importava, mas Derek, sendo extremamente detalhista, continuou insistindo que algo estava errado. Ele até se lembrou do momento em que a mulher entregou o pagamento. Nesse ponto, o chefe o chamou e o lembrou que mercenários não se aprofundam demais nos assuntos de seus clientes. Ele deveria apenas completar a tarefa e receber a recompensa. Jaden estava certo. Este lugar era basicamente uma selva, e numa selva, a sobrevivência é tudo o que importa. No dia seguinte, ele voltou para realizar outra rodada da missão e eliminar mais monstros. Enquanto isso, Jaden continuava perguntando ao velho onde estava o resto do pagamento. Ele recebeu mais 2 moedas e ficou instantaneamente satisfeito. Ele até elogiou o rapaz, dizendo que ele tinha feito um excelente trabalho. No entanto, o velho de bigode tinha algo mais a dizer e mencionou que como valorizavam tanto suas habilidades, tinham outro pedido para Derek. Nosso protagonista ficou curioso para saber o que poderia ser. Para esta nova tarefa, eles precisariam ir à propriedade do grão-duque, e estavam oferecendo 15 moedas de ouro. Ele até perguntou se eles aceitariam a oferta. Sem qualquer hesitação, nosso protagonista concordou. E assim, eles foram para a residência do grão-duque. Ao chegar, Jaden ficou maravilhado com o tamanho e a grandiosidade da mansão. Nesse momento, o velho anunciou que se apresentaria formalmente. Ele revelou que era o administrador-chefe da propriedade do grão-duque e pediu desculpas por esconder sua verdadeira posição. Jaden respondeu que não havia problema algum. A mulher então se apresentou como Catarina, a governanta-chefe da casa do grão-duque. Percebendo que estavam lidando com indivíduos de alto escalão, o líder mercenário imediatamente demonstrou o devido respeito. Derek já suspeitava que não eram pessoas comuns, mas nem ele esperava que fossem tão influentes. Nesse momento, a garota desceu da carruagem, e eles ficaram curiosos sobre seu status.
Ela removeu o capuz, deixando seu cabelo fluir livremente ao vento. Derek não conseguiu esconder sua curiosidade. Ela então se apresentou como Celine de Pliny, e afirmou que desejava nomear Derek como tutor de magia para sua irmã mais nova, Diala, e assim eles passaram algum tempo dentro da mansão do Grão-Duque. Dentro da propriedade, um dos filhos irrompeu pela porta, insistindo para que seu pai visse o que sua irmã havia feito. O chefe da família disse a seu filho, Rig, para se comportar com mais compostura. Mas Rig argumentou que Diala não tinha senso de dignidade algum, especialmente depois de bater em uma das criadas. A pobre mulher estava ali, chorando. O filho mais velho então disse a Rig para baixar a voz ao falar com o pai deles. No entanto, mais de 10 servos já haviam se demitido apenas no último mês por causa de Diala, e ele exigiu saber por quanto tempo seu pai toleraria o comportamento dela. Nesse momento, o irmão mais velho gritou para ele ficar em silêncio e até ordenou que Rig saísse. O rapaz fez uma expressão amarga, mostrando claramente que não tinha uma boa opinião sobre sua irmã. Ele até disse que Diala não era nada como Yeline, que era bem educada, e sugeriu que seria melhor simplesmente deixar Diala de lado. O pai respondeu que não cabia a ele tomar essa decisão. Ainda assim, Rig insistiu que ela deveria ser enviada a um mosteiro, alegando que ela estava manchando a reputação da família. Nesse momento, o pai agarrou a cabeça dele com firmeza e bateu seu rosto direto na mesa. Eu disse para você não dizer coisas assim. Com sangue escorrendo do nariz, Rig murmurou que, quando chegasse a hora, seu pai teria que fazer uma escolha, enquanto o Duque o encarava com uma expressão fria e séria. Enquanto isso, Aline estava escoltando nosso rapaz, Derek. Ela até perguntou se ele tinha ouvido falar de sua irmã mais nova, e ele respondeu que tinha visto menções a ela em registros genealógicos. Aline comentou que era uma pena sua irmã ainda não ter sido devidamente apresentada ao público. Nesse momento, as portas se abriram, e Derek ficou cara a cara com os dois irmãos de Aline. O mais velho deu as boas-vindas à irmã mais nova, mencionando que ela esteve fora por um bom tempo. Com maneiras perfeitas, ela respondeu que a viagem tinha sido exaustiva e cumprimentou seu irmão educadamente. Valerian deu uma risada sem graça e disse que iria cuidar de seu irmão mais novo. Enquanto isso, Derek observava tudo ao seu redor em silêncio. Aqueles eram os dois filhos mais velhos do Grão-Duque, e ele sabia que eram extremamente poderosos, e também notou uma criada ainda em lágrimas por perto. Ele não pôde deixar de pensar que tudo isso estava conectado a Diala. Após entrar na câmara do Grão-Duque, o Duque perguntou como estavam as coisas na cidade de Elbstein. Sua filha respondeu que a cidade estava bem e mencionou que havia trazido um tutor de magia para Diala. Mas quando o Duque olhou para o plebeu parado diante dele, ele não pareceu particularmente convencido. Celine então se levantou e disse que se seu pai estivesse ocupado, ela poderia voltar outra hora. Quando estavam prestes a sair, o Grão-Duque pediu ao rapaz para ficar. Nosso protagonista se virou, enquanto o Duque continuava a escrever uma carta. Você se chama Derek e tem 16 anos. Correto? Sim. Está correto, senhor. O homem então perguntou se Derek podia usar magia, e ele respondeu que só conseguia lançar feitiços de uma estrela. Isso não funciona comigo, rapaz. A humildade nem sempre passa por virtude. Ele foi pego na hora. O rapaz percebeu imediatamente que sua mentira tinha sido exposta. Este era o Grão-Duque de Pliny, um mago de 5 estrelas. O rapaz pediu desculpas por sua desonestidade, admitindo seu erro. No entanto, a julgar por sua aparência, ele não parecia particularmente poderoso. O rapaz então admitiu abertamente que era um mercenário. Como ninguém estava disposto a ensinar sua filha mais nova, ele decidiu dar a Derek a chance de assumir o papel de instrutor. Ele até mencionou que ela estava sendo mantida em um anexo separado fora da mansão porque causava problemas demais. Derek então perguntou se podia fazer uma pergunta, e o Grão-Duque permitiu. Ele imediatamente afirmou que era apenas um mercenário contratado para o trabalho. Ele também confirmou se a senhorita Diala realmente desejava aprender magia para fazer parte da alta sociedade nobre. Sim, está correto. Mas por que você está confirmando algo tão óbvio? Isso porque Derek tinha um pedido sincero, e o Grão-Duque ficou sério enquanto ouvia. Enquanto isso, Diala estava tirando pratos em todas as direções. Ela era o pesadelo absoluto dos funcionários da mansão, que tinham pavor dela. A garota até ameaçou uma criada, dizendo que se ela continuasse chorando, chutaria seu rosto. Mais tarde, o Grão-Duque falou com sua filha, perguntando por que ela havia trazido um plebeu para cuidar de Diala. Parecendo um pouco entristecida, Isalem explicou que os instrutores de magia mais renomados se recusaram a ensinar Diala, e como Derek era um mercenário muito capaz, ela acreditava que ele poderia ter sucesso em guiar sua irmã mais nova. Ela até mencionou que o havia testado e viu que ele tinha um bom coração. No entanto, o Grão-Duque de Pliny argumentou que sua filha era muito gentil e sempre escolhia ver o bem nas pessoas.
Na perspectiva dele, Derek cresceu como um mago de rua e se tornou um mercenário antes mesmo de atingir a idade adulta. Ele então perguntou a ela se ela realmente acreditava que alguém criado em tais condições poderia ter um bom coração. Enquanto isso, Derek estava a caminho do anexo para encontrar de ela. Ele chegou à porta e bateu. No entanto, ele ouviu um barulho vindo de dentro, então decidiu abrir a porta e cumprimentar a garota. Ele se apresentou como Derek, seu novo instrutor de magia. Esta era Diela Catherine de Pliny, a segunda filha da família Pliny. Ele se aproximou, e a garota lhe deu um sorriso sinistro antes de repentinamente jogar água suja nele. Derek permaneceu completamente calmo. A loira caiu numa gargalhada maliciosa e zombou dele, perguntando, que lixo é este parado na minha frente? Ela até o chamou de rato de esgoto e questionou como seu pai pôde contratar um mercenário como seu instrutor. Ela arrastou uma cadeira, subiu nela e depois jogou outro balde de água suja nele. Ela acrescentou que aquilo combinava perfeitamente com ele, já que ele não passava de um rato de esgoto imundo, e os insultos continuaram. Pessoal. Ela continuou a xingá-lo sem parar. No entanto, ele lhe lançou um olhar frio e sério, causando um arrepio na sua espinha. Em resposta, ela disse para ele não olhar com tanta insolência e o chutou no peito. Aquele golpe o derrubou no chão. Ela reclamou que ele era nojento e disse que teria que trocar os sapatos por causa dele. Ela até zombou que tudo agora cheirava a urina por causa da água suja e jogou mais nele. Depois de se sentar, ela declarou que o rato de esgoto agora entendia seu lugar e que ele nunca teria permissão para lhe ensinar magia. Enquanto isso, de volta ao quarto do Grão-Duque, ele se sentiu um pouco inquieto e lembrou-se do pedido anterior do rapaz. Segundo Derek, resolver o comportamento da senhorita Diela seria extremamente difícil, e ele havia perguntado quanta autoridade lhe seria concedida. O homem percebeu que este rapaz sabia exatamente o que estava fazendo. De volta ao presente, Derek de repente deu um tapa no rosto da garota. Ela tinha sido incrivelmente rude, e esta era sua maneira de discipliná-la. Ela o encarou, claramente abalada e intimidada. O quê? Ele acabou de me dar um tapa? Acorde, garota. Naquele momento, a cena mudou para um flashback de 3 anos antes. Enquanto falava com sua mestra, ele perguntou o que ela faria se tivesse um aluno teimoso. Apoiando a mão no queixo, Katia disse que primeiro tentaria abraçá-los e aceitá-los, entendendo por que se comportam daquela maneira. Sim, mestra. Mas isso não seria idealista demais? Segundo Katia, a essência do ensino era guiar os alunos para um caminho melhor. E se a compreensão falhasse, então inspirar medo seria a próxima opção. De volta ao presente, estava claro que Diela estava genuinamente com medo. Ele disse a ela para tratar os outros com respeito e consideração, deixando claro que não se repetiria. Naquele momento, a garota se levantou e lhe deu um tapa de volta. Ela exigiu saber como ele ousava bater na filha do Grão-Duque, mas nosso rapaz respondeu com outro tapa exatamente no mesmo lugar. Ouça com atenção, garota. Não vou dizer isso de novo. Ao lidar com os outros, você mostrará respeito. Mas ela apenas riu, uma risada aguda e zombeteira. Então ela começou a gritar, chamando por seus servos. O administrador-chefe entrou apressado, perguntando o que a senhorita Diela desejava. Depois de ouvir a situação, o velho de bigode questionou como aquele rapaz ousava bater na filha do Grão-Duque, mas então Derek calmamente tirou um documento do bolso. Era uma autorização oficial do Grão-Duque de Plin, concedendo-lhe total liberdade para usar qualquer método de ensino. O velho ajustou rapidamente seu monóculo e começou a ler o documento com atenção. Até Diela começou a se sentir inquieta com o que estava escrito ali. A cena então muda para mais tarde naquela noite. Rian segurou seu irmão mais velho, pois ele estava claramente furioso. Naquele momento, ele abriu a porta do quarto de Derek. Nosso protagonista estava lendo um livro calmamente. Valeria invadiu o quarto, exigindo com raiva como um mero mercenário ousava dar um tapa em sua irmãzinha. Eu fiz isso porque seu pai me deu permissão. Rian agarrou seu irmão novamente e apontou que foi Azrin quem trouxe este instrutor em primeiro lugar. No entanto, Valerian permaneceu enfurecido e avisou que se Derek passasse dos limites, ele enfrentaria as consequências. Rian insistiu que sua irmã Diela precisava ser corrigida para enfrentar a realidade, e até garantiu a Derek que seu irmão mais velho não interferiria mais. Ainda assim, Valerian disse a Rig para segui-lo e o levou ao seu próprio quarto, onde uma boneca era cuidadosamente guardada. Ao abrir a porta, ele mostrou aquelas bonecas a Derek. Ele explicou que o quarto na verdade não pertencia a ele, mas a sua irmã quando ela morava na mansão principal. Entre todos os itens, o que mais chamou a atenção de Derek foi uma pintura. O filho mais velho explicou que Diela costumava gostar de pintar, mas nunca completava suas obras de arte. Ela deixava grandes seções em branco e coloria apenas as partes que gostava. Naquele momento, o irmão mais velho pediu desculpas por sua grosseria anterior e admitiu que entendia que Derek estava agindo para o melhor.
Eu sei que você se importa com sua irmã, mas por que me trouxe aqui? Com uma expressão entristecida, ele explicou que ela nem sempre fora essa pessoa cruel. Na verdade, ela havia mudado gradualmente com o tempo. Enquanto pegava alguns livros, o irmão mais velho disse que ela já fora uma garota gentil e delicada, e implorou a Derek para salvá-la, porque senão ela seria enviada para um mosteiro. Naquele momento, Derek pediu que ele esperasse e apontou para algumas anotações escritas dentro dos livros, perguntando o que eram. O irmão mais velho, que ainda não havia se apresentado, explicou que aqueles livros vieram da escola disciplinar que ela costumava frequentar. Derek examinou cuidadosamente os livros e depois olhou atentamente para as pinturas também. Naquele momento, pareceu que tudo finalmente fez sentido em sua mente. Devolvendo o livro, ele disse ao irmão mais velho que cuidaria adequadamente de ela e a ajudaria a se recuperar. Enquanto isso, a garota dormia pacificamente, parecendo quase inocente. E então Derek se aproximou e despejou um balde de água fria nela, fazendo-a gritar. Sim. Zero hesitação. Com um tom sério, ele disse que era hora de ela acordar. Irritada, ela reclamou que ainda era madrugada, mas ele imediatamente a arrastou para longe enquanto ela proferia todos os insultos que conseguia pensar. As criadas não fizeram nada enquanto ela gritava por ajuda. Ele então a levou para fora do palácio e a jogou na floresta. Furiosa, ela exigiu saber se ele não tinha medo de morrer. Enquanto ela continuava gritando, ele disse que ela não entendia a verdadeira razão por trás de suas ações. Com uma expressão fria, ele revelou que não viera para ensiná-la, mas para eliminá-la. Agora ela estava genuinamente apavorada e perguntou se ele estava falando sério. Sim, estou falando sério. Na verdade, sou apenas um plebeu que despreza os nobres. Enquanto se aproximava dela, ele declarou que seu objetivo era exterminar nobres arrogantes e sacou sua espada. Ela se recusou a acreditar nele e insistiu que seu pai viria para salvá-la, mas ele respondeu que acabaria com ela tão rápido que ninguém sequer ouviria seu grito. Naquele momento, o medo real finalmente se instalou. Depois que eu te matar, vou desaparecer tão rápido que ninguém jamais saberá que estive aqui. Naquele momento, a garota loira se levantou de um pulo e começou a correr. Ela sabia que se ele a pegasse, ela realmente morreria. Ele já havia arranhado sua bochecha e ela percebeu que ele não estava blefando. Como conhecia bem a floresta por brincar lá quando criança, ela pensou que se esconder seria fácil. No entanto, ele já estava usando magia para persegui-la e de repente lançou uma bola de fogo em sua direção. Cara, ele mudou para o modo letal bem rápido. Ele está mesmo me atacando com magia? Aquela bola de fogo era um feitiço de 2 estrelas. Com um sorriso, ele lançou o ataque e a garota percebeu que este poderia ser o seu fim. Ela se jogou no chão e a bola de fogo passou logo acima dela antes de atingir uma árvore e causar uma explosão enorme. Ela ficou em choque, completamente abalada, enquanto ele ria e comentava como era uma pena que ele tivesse errado. Vários minutos se passaram, e ela continuou correndo em puro desespero. Eventualmente, ela tropeçou e caiu no chão. Ela sentiu vontade de chorar, mas de repente uma flecha voou em sua direção, e ela percebeu bem a tempo de pular para trás. A reação dela foi tão rápida que Derek se aproximou e a elogiou, dizendo que ela tinha excelentes reflexos. Era difícil acreditar que alguém com a habilidade física dela estivesse trancada naquele anexo o dia todo. No entanto, ela não fica para ouvir essa bobagem e foge imediatamente. Ela imagina que, se mantiver um ritmo rápido o suficiente, poderá despistá-lo, mas quando olha para trás, percebe que o garoto já está preparando outro feitiço. Então, no momento em que ele percebe, a garota desapareceu completamente. Sim, este lugar é a mesma floresta que ela pintou uma vez. Sem nem perceber, ela estava sentindo mana fluindo por aquela floresta. Só isso já provava que ela possuía uma sensibilidade excepcional à magia. Antes que ele pudesse reagir, ela aparece de repente acima dele, pronta para esmagar uma rocha em sua cabeça, mas ele rapidamente saca sua espada e corta a pedra ao meio. Ela nunca esperava que um mago manuseasse uma lâmina daquele jeito. Ele até a elogia, dizendo que em vez de fugir, ela escolheu revidar, mas agora não tem mais para onde escapar. Segurando sua lâmina com firmeza, ele pergunta quais serão suas últimas palavras, mas em vez de desmoronar, ela começa a rir. Ela declara que nunca imploraria por sua vida, e que apenas lixos patéticos se rebaixariam a algo assim. Ele questiona por que ela continua falando sobre lixo e se pergunta se ela é obcecada por linhagens sanguíneas. Lutando para conter as lágrimas, ela diz que é tudo o que lhe resta. Se sua linhagem fosse tirada, não restaria nada dela. Isso porque os nobres só falam de magia, magia e mais magia. Ela começa a chorar, admitindo que tentou inúmeras vezes usar magia, mas nunca conseguiu. Parece que a suspeita anterior de Derek estava completamente correta. A garota estava profundamente frustrada, pois todos os seus irmãos podiam usar magia, exceto ela.
Tudo que ela tentava terminava em fracasso total, então a única coisa que podia se apegar era sua linhagem nobre. Com uma expressão triste, ela repete que sem isso, ela não seria nada. Mas Derek permanece frio e começa a canalizar energia para sua espada. Ele pergunta se essas são realmente suas últimas palavras e levanta sua lâmina. Ela olha para ele, com as bochechas coradas e os olhos cheios de lágrimas. E nesse momento, ele diz adeus e balança sua espada. No entanto, um pedaço de gelo de repente se estilhaça, e ela fica ali, preparada para a morte. Enquanto suas lágrimas caem, ela percebe que o gelo parou a lâmina. Cristais de gelo a cercam e, sem sequer ter a intenção, ela lançou um feitiço. Ele até agradece a ela, dizendo que ela acabou de realizar algo chamado magia. Ele embainha sua espada e se desculpa por sua aspereza, explicando que foi necessário. A pobre de ela está completamente confusa. Ele explica que o que ela fez não pode ser chamado exatamente de magia propriamente dita, mas como uma manifestação bruta de mana, mas mesmo assim, ela se saiu notavelmente bem. Ela tenta conter as lágrimas, mas acaba desabando em choro. A verdade é que Diala vinha agindo daquela forma como uma forma de autodefesa. Depois de um tempo, ele explica a ela que ela pertence à chamada escola selvagem, embora ela não tenha ideia do que isso significa. Ele esclarece que ela vinha estudando disciplinas que não se alinhavam com seu fluxo natural de mana. É por isso que ela nunca conseguiu absorver nada. A escola selvagem segue uma abordagem de aprendizado diferente, um tanto não convencional. Ela pergunta como ele sabia que ela pertencia àquela escola. Ele responde que foi graças às pinturas dela. As pessoas presumiam que estavam incompletas, mas na realidade, já estavam terminadas. Ela vinha sentindo mana dentro das coisas, e é por isso que ela só pintava certas partes do cenário. Ela percebe que Derek está descrevendo exatamente o que ela vivenciou e, depois de cuidar de seu ferimento, ele pergunta se ela consegue ficar de pé. Ela diz que consegue, mas agora que manifestou mana, entende que ainda tem um longo caminho pela frente antes de poder usar magia de verdade. Nesse momento, ela o chama e timidamente agradece, mas como esperado, ele permanece sério e simplesmente diz para ela continuar andando. Enquanto caminham de volta, ela pergunta se ele gostou de suas pinturas, mostrando um lado surpreendentemente doce e gentil, completamente diferente de como ela agia antes. Na manhã seguinte, ela acorda cedo e imediatamente começa a praticar magia. Ela só consegue produzir um leve traço de mana frio em sua mão, mas até isso é o suficiente para animá-la. Depois de tentar repetidamente, ela percebe que para de funcionar novamente. Nesse momento, ela abre a porta do quarto, e a empregada congela de medo. Assustada, a empregada derrama acidentalmente um pouco de água no vestido de Diela. Sinto muito, senhorita Diela. Por favor, perdoe-me. Diela faz uma cara um pouco irritada, e, como a empregada já está traumatizada por punições passadas, ela se ajoelha e implora por perdão. No entanto, Diela simplesmente diz a ela para ser mais cuidadosa da próxima vez. Espere, ela não vai bater nela? Sim. Todos na sala estão confusos agora. As outras empregadas correm para ajudar a nova serva e perguntam o que aconteceu na noite anterior para Diela mudar tão drasticamente. Enquanto isso, Derek está dormindo pacificamente até ser acordado por alguém batendo em sua porta, e quando ele abre, ela está lá, cheia de energia, dizendo que quer treinar magia. Quando ela menciona que conseguiu manifestar mana, o homem de bigode congela instantaneamente em choque. Ela explica que acordou muito cedo e até conseguiu formar uma pequena quantidade de mana na palma da mão, mas agora simplesmente se recusa a funcionar mais. No entanto, Derek bate a porta na cara dela e diz para ela voltar mais tarde porque é muito cedo. Ela faz beicinho, claramente chateada, embora tente o seu melhor para esconder a frustração, mas a garota não consegue se conter e começa a gritar, dizendo que quer treinar o mais rápido possível. Derek, por outro lado, não se importa nem um pouco e volta a dormir. Um pouco depois, a notícia começa a se espalhar pela mansão. Todos começam a sussurrar que a senhorita Diela não quebrou um único prato naquela manhã e, além disso, ela já havia manifestado mana. Rian passa por acaso e ouve a fofoca. Espere um segundo, a irmã dele, ela manifestou mana? Nesse momento, eles vão até o pai, que está ocupado escrevendo documentos. Até o grão do que parece surpreso, já que Derek conseguiu fazer a garota manifestar mana em apenas um dia de treinamento. Mantendo uma expressão séria, ele declara que esta é uma notícia maravilhosa, mas Rian intervém, dizendo que não devem tirar conclusões precipitadas. Enquanto isso, Valerian, o filho mais velho, fica irritado, dizendo que Rian está sempre duvidando da irmã deles. O pai permanece severo, enquanto Rian insiste que Diala já causou problemas suficientes, e eles não deveriam simplesmente acreditar nela tão facilmente. Mesmo assim, o grão-duque permanece sério, porque sabe que Derek não é um instrutor comum. Mais tarde, no quarto de Diala,
ela fica sentada lá, emburrada. Derek pergunta por que ela está de tão mau humor. Ela insiste que não está emburrada ou chateada, ela está apenas com raiva. Pare com isso. Ficar emburrada não vai te ajudar em nada. Ela repete que não está emburrada. Claro que está. Você está até inflando as bochechas. Claramente irritada, ela responde bruscamente que não está fazendo beicinho. Ela diz que está apenas brava porque queria começar a treinar mais cedo, mas o garoto apenas a encara com um olhar de julgamento. Aquele olhar diz tudo. Envergonhada, ela finalmente admite que talvez estivesse emburrada e fazendo um pouco de beicinho. Nesse momento, ele puxa uma cadeira e explica que só porque ela manifestou mana não significa que já pode usar feitiços mágicos. Neste momento, o mais importante é aprender a controlar seu próprio mana. Ela parece um pouco desanimada e reclama que isso soa extremamente chato. A garota até diz que ele se tornou um professor maçante e chato. Chato? Sério? Então você quer que eu haja como agi ontem à noite? E ela imediatamente se lembra daqueles momentos. Ah, não. Deixa pra lá. Apenas esqueça. Ele diz a ela que a lição de hoje se concentrará mais em praticar a manifestação de mana para que ela possa obter controle perfeito sobre sua energia. A escola selvagem não depende de ensino estruturado, tornando-a mais adequada para o autoaprendizado. Em outras palavras, o tipo de mana dela é ideal para se desenvolver através do autoestudo. Ele até explica que a escola selvagem é ótima para aprender de forma independente e progredir pouco a pouco. Ao ouvir isso, ela fica curiosa e timidamente pergunta se ele está dizendo que ela tem muito talento. Sim, você tem talento, mas vá com calma, por que não vai lançar magias de alto nível tão cedo? Ela pergunta se isso significa que ela é um gênio, mas ele responde que ser um gênio e ser talentosa são coisas completamente diferentes. Enquanto isso, Hig está do lado de fora, espionando secretamente o treinamento. Ele está claramente furioso, e fica óbvio que ele tem uma inveja profunda de sua irmã. A cena muda para o dia seguinte, onde ela invade o quarto de Derek, mostrando com orgulho que agora consegue manifestar mana na palma da mão. No dia seguinte, ela diz a Hig que sente um calafrio estranho na ponta dos dedos. E no dia seguinte, ela corre por aí dizendo que sente algo estranho em seu pulso enquanto a mana flui por seu braço. Depois, mais tarde, ela persegue Derek, dizendo que consegue sentir a mana se movendo por seus pés. Ela até fica irritada, dizendo que ordenou que ele ficasse perto do anexo para que estivesse sempre por perto para responder às suas perguntas, mas o rapaz responde casualmente que está apenas lendo um livro e diz para ela parar de ser um incômodo. Mesmo assim, ela agarra a mão de seu instrutor e começa a arrastá-lo, dizendo que agora está conseguindo canalizar ainda mais mana. Ela basicamente se tornou uma nerd de magia total. Sem mentira, ela treinava literalmente o dia todo, todos os dias. Enquanto isso, seu irmão mais velho observava tudo se desenrolar, ele até chama Derek para que possam conversar em particular. O filho mais velho pergunta como está indo o treinamento de sua irmã mais nova. Derek diz que, se ela continuar progredindo assim, em breve será capaz de usar magia de uma estrela. Mas então Valerian muda de assunto, mencionando que a mãe deles retornará de um evento social em alguns dias. E seria bom para Derek saber que a mãe deles não era uma pessoa fácil de lidar, pois ela dava grande importância às linhagens nobres. Derek já havia percebido isso perfeitamente bem. Isso basicamente significava que a mãe deles era extremamente difícil de agradar, o tipo de mulher que nunca estaria satisfeita. Nesse momento, Derek fica sério e diz que, como futuro chefe da família Duplin, isso significa que ele deve receber certos membros da família de braços abertos. Ele vinha treinando a si mesmo para se tornar uma pessoa muito humilde e compreensiva, por isso estava tratando Derek da melhor maneira possível. No entanto, o protagonista admite que não faz ideia do que esse cara está tentando dizer. Sinceramente, parecia que ele estava com dificuldades para expressar o que queria. Então ele finalmente desabafa, confessando que seu maior desejo é brincar com Diela novamente, mas sua irmãzinha não lhe dá mais atenção. Cara, isso é muito triste. Ele explica que, quando sua irmãzinha era muito pequena, eles costumavam brincar juntos o tempo todo, mas conforme ela foi crescendo, começou a ignorá-lo. O irmão mais velho até começa a chorar, perguntando o que precisa fazer para reconquistar o carinho de Diela. Especialmente porque ela vive seguindo Derek por toda parte, e ele também quer esse tipo de atenção. Ele até revela que aprendeu a fazer bonecas para dar de presente à sua irmãzinha, mostrando uma malfeita. Não dê isso a ela, cara. Essa coisa parece amaldiçoada. Ouvindo essas palavras, o rapaz luta para conter as lágrimas. Tudo que ele realmente queria era que sua irmãzinha gostasse dele novamente, e assim alguns dias se passam até que a senhora da família Duplin retorna à mansão. Ela se sente satisfeita ao saber que encontraram um instrutor adequado para sua amada filha.
Ela se apresenta como Marella Duplin e até diz que gostaria de enviar alguns presentes para a família nobre dele. No entanto, Derek responde que não pertence a nenhuma casa nobre. A mulher pergunta imediatamente se o ouviu corretamente, e ele confirma. Sim, ela ouviu certo, pois ele era apenas um plebeu. Ao ouvir isso, a mulher fica completamente atordoada. A cena então volta para alguns dias antes. Aislinn sai da carruagem e agradece a Derek por tudo que ele fez por sua irmã. Ela menciona que precisa deixar a mansão e retornar para Elstine, pedindo a Derek que cuide bem de ela. O rapaz diz que ela pode deixar com ele, e até Jaden comenta que o garoto trará muitos recursos para a guilda de mercenários. Antes de partir, ele deseja bom trabalho ao rapaz, e eles se vão. Nesse momento, a Selin percebe de repente que esqueceu algo. Ela se esqueceu de mencionar que a mãe delas voltaria em alguns dias. Jaden pergunta por que isso importaria, e a garota explica que é porque a mãe delas não é exatamente fácil de lidar. De volta ao presente, Marella está absolutamente furiosa. Ela vai até o marido e exige com raiva saber o que aconteceu, questionando por que ele contratou um plebeu como professor de Diela. O homem pergunta se a viagem de alguma forma a deixou surda, já que ela está gritando daquele jeito. E a mulher continua fazendo birra, insistindo que sua preciosa filha não pode ser ensinada por um instrutor plebeu. Mas, segundo Grundok, eles não conseguiram contratar nenhum tutor particular, pois ninguém queria ensinar aquela garota. Todos os professores de berço nobre já haviam desistido, e a mulher exige que seu marido dê um jeito de qualquer forma. Segundo ele, Derek foi recomendado pessoalmente por Aislinn. E a mãe fica ainda mais irritada, perguntando o que sua filha estava pensando ao trazer um homem desses para a casa deles. Ela até sugere contratar o irmão do marido, Felipe, dizendo que ele poderia deixar seu posto na guerra e vir treinar a filha mais nova deles. Espere aí. Você quer que meu irmão abandone seus deveres militares no meio de uma guerra só para vir até aqui e cuidar da nossa filha? A mulher continua seu surto, dizendo que até a alta sociedade de Elstine zombaria deles. Afinal, na alta sociedade, um tutor é como o cartão de visitas de uma família, e a família Duplin desmoronaria com um instrutor como aquele. Nesse momento, o filho mais velho aparece e pede para a mãe se acalmar. Depois de 6 capítulos, o nome do rapaz loiro é finalmente revelado, e é Valerian. E sua mãe lhe diz para simplesmente deixá-la em paz, mas Reg também dá um passo à frente, dizendo à mãe que ele tem uma solução adequada. Todos se viram para Reg, perguntando o que exatamente ele está propondo. Ele sabe muito bem que Derek não tem a linhagem adequada para treinar sua irmã mais nova. No entanto, eles ainda precisam verificar se ele tem as qualificações certas. Então ele sugere que, se derrotar Derek em um duelo de magia, isso provaria que o rapaz não é bom o suficiente. No entanto, seu pai afirma que Derek é um verdadeiro mago. Isso claramente frustra Reg, já que seu pai está basicamente insinuando que ele perderia para Derek. Então, pai, o que acha de eu duelar com Diela em vez disso? Nem mesmo Valerian consegue acreditar que seu irmão está sugerindo isso. Se Derek é realmente um professor tão excelente, então Diela deveria ser capaz de mostrar ótimos resultados em um duelo mágico contra ele. Ao ouvir isso, o pai dele solta um suspiro pesado. Valerian corre imediatamente atrás de seu irmão mais novo. O que você está pensando? Desafiando sua irmãzinha para um duelo? Qual é o problema? Você não acredita nela? Você acha que Derek não é um professor bom o suficiente? Rhea disse que eles não podiam esquecer o que Diela tinha feito, mas Valerian insiste que não guarda rancor de sua irmãzinha. Ele não guarda rancor só porque ela compartilha nosso sangue. Ele até afirma que esse mesmo sangue pode acabar destruindo a própria família deles, e que todos continuam ignorando isso só porque ela é fofa. Então é assim que você realmente se sente. Ri. Enquanto se afasta, o rapaz diz friamente que ela deveria ser trancada no anexo e deixada lá para apodrecer. Ao ouvir isso, Valerian percebe que seu irmão é muito mais perigoso do que ele pensava inicialmente. E no começo da história, realmente parecia que o cara loiro era o vilão, a reviravolta na trama pegou diferente. Mais tarde, a garota vai ao quarto de seu instrutor. Ele estava estudando e pergunta o que ela quer dele. Nesse momento, ela joga um pergaminho sobre o livro dele e diz que, se ela perder o duelo de magia, ele será demitido. Derek Lay diz que será muito difícil para ela derrotar Rig, já que ele é um mago de uma estrela. A garota insiste que ele não está entendendo a situação. Se ela perder, é ele quem vai perder o emprego. Mas, segundo o protagonista, ele é um mercenário, então isso não importa muito. Ele poderia simplesmente encontrar outro trabalho, especialmente porque a família Duplin já o pagou bem o suficiente. A garota fica visivelmente triste, percebendo que talvez não signifique nada de especial para ele. E assim, uma semana se passa. Finalmente, o dia do grande duelo chega. O Grundok vai lá pessoalmente para assistir, e Derek até se curva respeitosamente.
Vendo o garoto, o homem pergunta por que Derek parece tão confiante. Ele até questiona se é ousadia imprudente ou confiança genuína, já que parece acreditar que sua aluna pode vencer. Naquele momento, Reed entra em cena. Segundo ele, este não é apenas um simples duelo de magia. Ele pretende mostrar todo o seu poder e esmagar a de ela. Ele planeja fazê-la se arrepender profundamente de tudo do passado, e nesse momento, nossa amada garota loira faz sua entrada. Não sei quanto a vocês, mas ela está rapidamente se tornando uma favorita. Voltando no tempo, ela estava sentada tristemente, perguntando se ele realmente não se importava em abandoná-la. Mas, segundo Derek, ela pertence à escola selvagem e poderia continuar treinando sem ele, mas ela começa a chorar, dizendo que precisa da ajuda dele para vencer. Ele diz a ela que tem muito talento, porque nasceu com a linhagem Duplin. E como ele mencionou antes, a escola selvagem foca no autoaprendizado, em vez do ensino direto, mas a garota desaba em lágrimas, dizendo que não quer perdê-lo de jeito nenhum. Naquele momento, ele percebe que ela já se afeiçoou. Com uma expressão triste, ela admite que sabe que não é a melhor aluna, mas quer continuar aprendendo magia com ele de qualquer maneira. Ela não quer aprender sozinha ou com mais ninguém. O garoto fica pensativo, enquanto ajusta a luva, diz que não sabe muito sobre as regras de etiqueta de um duelo de magia. No entanto, ele sabe muito bem como vencer uma luta, já que é um mercenário. Como a senhorita de ela não tinha mana no início, ela era tratada como um fracasso e ignorada por todos. Isso a fez construir muros emocionais e parar de confiar nos outros. Ele então pergunta se ela está disposta a fazer o que for preciso para vencer e, com lágrimas nos olhos, ela diz que sim e pede ajuda dele. E com isso, ela pisa no campo de batalha. Esta não era mais a mesma de ela que ele conheceu. Esta era quase uma maga e aprendiz de Derek. Todos estavam ansiosos para testemunhar a batalha dos irmãos. O administrador-chefe atuaria como juiz, e eles seguiriam as regras de duelo do Salão Elbstein. Quem ativar o Círculo Mágico de Proteção primeiro, perderá. O Círculo Mágico de Proteção do General Pelon é um item mágico capaz de proteger alguém quando está prestes a receber um golpe fatal. Nozorro até comenta que os nobres adoram gastar dinheiro com esses itens luxuosos. Sem perder tempo, Rig começa imediatamente a entoar um feitiço. Ela fica alerta, especialmente porque a magia que ele está usando é bastante poderosa. Ele se desculpa, mas diz que está prestes a mandá-la direto para o anexo, garantindo que ela nunca mais volte para a mansão. E assim, ele lança magia de vento. Lâminas afiadas de vento avançam em sua direção, mas a garota se mantém focada e consegue desviar saltando para a direita. Ele fica com raiva, perguntando como ela ousa evitar seu ataque, então ele lança outro feitiço semelhante. A lâmina se curva no ar e, quando ela olha para trás, percebe que poderia atingi-la diretamente. Derek percebe que o irmão dela está usando magia de uma estrela e, como ela não conseguiria desviar, ela bloqueia com um escudo de gelo. Ela formou aquele escudo incrivelmente rápido. O garoto fica furioso, dizendo que aquilo não era nem um feitiço ranqueado, apenas manifestação de mana pura. Pensando que a batalha seria fácil, ele começa a lançar múltiplos feitiços de vento. Seu objetivo era simples, esmagar completamente sua irmã. Atrás daquela parede de gelo, ela permanece completamente séria. Alguns dias antes, enquanto se preparavam, ele disse a ela que não seria capaz de lutar como uma nobre, mas teria que batalhar como uma mercenária. Duelos nobres típicos eram cheios de honra e formalidades, mas para um mercenário, apenas a vitória realmente importava. Ela grita, dizendo que entende isso perfeitamente bem. De volta ao presente, está claro que ela não está aqui para brincar. Conforme os feitiços de vento começam a se aproximar, ela começa a saltar para os lados, desviando gradualmente de cada golpe. Entre os mercenários, existem aqueles que vencem mesmo contra oponentes mais fortes. Essas pessoas lutam. Elas não duelam. O garoto puxa seu feitiço para baixo, chocando-o contra o chão enquanto coloca a mão contra o terreno. Ela lembra a si mesma de usar todo o campo de batalha a seu favor. Nesse momento, outro feitiço vem direto para sua cabeça, mas ela consegue bloqueá-lo usando manifestação de mana pura. No entanto, seu gelo não é forte o suficiente, embora seja o bastante para deixar Rig visivelmente irritado. Naquele momento, ela percebe que ele já lançou outro feitiço, vindo por trás dela, atingindo com força e causando uma nuvem de fumaça enorme. Derek permanece calmo, mas Marella fica frenética de preocupação com a filha, e até começa a gritar com o instrutor, exigindo que a luta seja parada imediatamente. Mas Lord Duplin diz à sua esposa para se sentar, porque a batalha ainda não acabou. A mulher tem um acesso de raiva, insistindo que sua filha foi atingida diretamente. No entanto, o pai aponta que o círculo de proteção do General Pelon ainda não foi ativado. Ele quer ver como sua filha se sai sob pressão.
Ele até olha de relance para Derek, que permanece completamente composto. Duplin percebe que o garoto nem sequer piscou e pergunta se isso fazia parte do seu plano. Rig começa a procurar por sua irmã dentro da fumaça. Ele sabe que o círculo mágico não foi ativado, o que significa que ela não foi atingida diretamente. Enquanto ele procura, é revelado que ela está escondida sob o velho assoalho de madeira. Naquele momento, ele ouve um barulho vindo de baixo e, antes que perceba, espinhos de gelo disparam para cima. Ele consegue desviar pulando para trás, claramente irritado, acusando-a de usar um truque sujo. Atacar por baixo da plataforma não significa que ela saiu dos limites do campo de batalha. O juiz até confirma que ela não quebrou nenhuma regra, então sim, ela pode usar essas táticas sujas. Nesse momento, ele nota a madeira estalando sob seus pés. Ele pula para trás novamente para evitar ser atingido. E com isso, Diala começa a atacar múltiplos pontos estratégicos. Surpreendentemente, o irmão mais velho é agora quem está sendo pressionado. Por um momento, parece que ele não tem saída, mas espiando por uma fresta, ele avista a garota escondida embaixo e, sim, ela definitivamente não está passando uma vibe amigável. Ela está em modo de chefe de fase agora. Ele diz que sente como se já tivesse visto aqueles olhos antes, completamente furioso. Ele percebe que aqueles mesmos olhos estavam no rosto de Derek quando seu irmão mais velho o agarrou pelo colarinho. Isso só podia significar uma coisa. Ela está aprendendo extremamente bem com aquele jovem mestre. Com a raiva crescendo, ele cerra o punho e joga fora sua capa. Agora ele vai lutar a sério contra sua irmã mais nova. Todos assistem ansiosamente, imaginando quem sairá vitorioso. Marella até começa a gritar para Rig não pegar muito pesado com sua irmãzinha, mas Duplin diz a ela para ficar quieta, já que nenhuma regra foi quebrada, embora outra coisa esteja chamando sua atenção. Enquanto isso, lá embaixo, a garota fica tensa tentando descobrir onde seu irmão está, então ela começa a se concentrar intensamente. Quando Diala se concentra profundamente, ela consegue realmente ver o fluxo de mana, e parece que Rig começou a perceber que todos os ataques dela não foram baseados apenas na visão, mesmo quando ela atacou de baixo com precisão. Isso só pode significar uma coisa, ele precisa manter distância dela. Ela percebe que o fluxo de mana de seu irmão desapareceu de repente e diz que, mesmo que não consiga senti-lo, ela será capaz de ouvir seu cântico quando ele usar magia. O juiz pergunta a Rig o que exatamente ele está planejando, e então é revelado que o garoto subiu na bandeira da família. Como ele está a uma distância maior, ele pode impedi-la de detectar seu fluxo de mana, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguirá entoar feitiços complexos adequadamente. Então ele decide usar um feitiço mais simples para tentar quebrar o velho assoalho de madeira. Ele acaba quebrando o mastro da bandeira, e o enorme pedaço de madeira despenca na plataforma, causando uma destruição generalizada. Marella fica extremamente preocupada com sua filha, que ainda está lá embaixo. Assim que o garoto pousa, ele varre a área, procurando por sua irmã, e logo a nota correndo em direção ao lado esquerdo. Ele rapidamente prepara um feitiço, com o objetivo de atingi-la diretamente, e no momento em que o libera, a garota olha para o lado. Aquela era sua chance perfeita de bloquear o ataque. No entanto, ela falha e não consegue formar uma parede de gelo a tempo. Enquanto isso, o projétil avança em alta velocidade em sua direção. Em desespero, Diala é forçada a se abaixar. Ela começa a circular em volta do irmão, e ele fica visivelmente confuso. Ele se pergunta o que exatamente ela está planejando. Antes que ele tenha tempo para pensar, a garota de repente acerta um chute, direto em seu estômago. Sim, ele definitivamente não esperava por essa. Caindo no chão, ele reclama que o golpe dela foi sujo, mas ela imediatamente pega um punhado de areia e joga no rosto dele. A areia atinge seus olhos diretamente. Essa se torna a oportunidade perfeita para ela saltar sobre os escombros. O garoto presume que sua irmã ficou sem mana e agora está agindo por desespero. Para ele, esta luta provaria que ele é superior e merece mais a atenção do pai deles. Por causa disso, ele decide enfrentá-la com tudo o que tem. Lentamente, ele começa a sair dos destroços. Ela segura a cabeça devido ao ferimento, e vemos gotas de sangue caindo no chão. Derek uma vez lhe disse para pensar em magia como se estivesse pintando com um pincel. A mana seria a tinta, e o feitiço seria o pincel que ela usa. Ele até demonstrou, gesticulando no ar e desenhando formas com mana, dizendo a ela para imaginar que aquilo é a própria magia. Quando ela entendeu isso, a garota ficou completamente fascinada. Agora tudo finalmente fazia sentido para ela. De volta ao presente, ela fecha os olhos para se concentrar. Ela continua repetindo em sua mente que mana é a tinta e o feitiço é o pincel. E assim, a energia começa a fluir por sua mão. Ela consegue sentir um vórtice de mana circulando por todo o seu corpo. Com uma expressão séria, ela se prepara para lançar um feitiço de verdade. Então ela lança uma lança de gelo.
O juiz está visivelmente chocado. Marella até exclama que sua filha está usando um feitiço de uma estrela. Reed fica sério, percebendo que aquele ataque poderia realmente derrotá-lo. Nesse momento, ela se prepara para dar o golpe final, mas o garoto não fica para trás e também começa a conjurar, formando múltiplas lanças. Ele pretende atingi-la em vários pontos-chave e garantir a vitória. A garota lança seu ataque, e ele dispara inúmeros projéteis em resposta. Ambos os feitiços colidem e, com o impacto, uma explosão massiva ocorre. A mãe entra em pânico, gritando o nome de Diela. Naquele momento, um círculo mágico de um colar é ativado, protegendo um deles. Reed está respirando pesadamente, e Diela também está completamente exausta. Nesse exato momento, Derek percebe quem é o vencedor. A cena volta para cerca de um ano antes. O administrador-chefe informa ao grão do que a família Birmingham enviou uma carta. Estava relacionada a um certo incidente. Naquele momento, ele passa pelo quarto de sua filha. Ela parecia profundamente chateada enquanto seu pai a observava em silêncio. De volta ao presente, vemos que a pequena Diela perdeu. Seu colar ativou uma barreira mágica para protegê-la do impacto direto daqueles ataques. Ela ainda não tinha processado totalmente o que aconteceu, especialmente porque nenhum projétil havia atingido Reed. Reed se sente um pouco desapontado, pois ele genuinamente pensou que ela poderia vencer, e quando ela percebe que perderá Derek como seu instrutor, a pobre garota começa a chorar. Ela chora tão alto que seus soluços ecoam por toda a arena. Marella pergunta ao marido por que a garota está chorando, e até diz que uma dama de verdade não deveria lutar usando truques tão sujos. Ela continua culpando o professor da menina, afirmando que ela aprendeu tudo isso com ele. Em um flashback, alguém se apresenta como Raymond Oswald Duplin e diz que é uma honra servir sob seu comando, Sua Majestade. Enquanto ajusta sua armadura, outro homem com uma capa vermelha diz que ouviu muitas histórias sobre o pai dele, e o garoto agradece. De volta ao presente, ele olha para sua filha, encarando-a enquanto percebe que ela realmente mudou. Enquanto isso, as empregadas chamam a garota loira. Ainda devastada, ela os ignora enquanto perguntam se seus ferimentos doem muito. Uma das mulheres tenta levá-la para a equipe médica, mas ela dá um tapa na mão da empregada e caminha em direção ao irmão. O garoto se sente um pouco sem jeito. Ele até diz que ela fez um ótimo trabalho enquanto ela o cumprimenta. Então ela se vira, e as empregadas insistem que ela precisa tratar seus ferimentos imediatamente. No entanto, ela estava extremamente chateada. Pessoal. Ela caminha lentamente em direção ao seu mestre. Derek diz a ela que ela se saiu muito bem, mas a garota não consegue segurar as lágrimas, e agarrando seu vestido, diz que perdeu e até pede desculpas a Derek, dizendo que não quer perdê-lo. O garoto fica sério e então se levanta. Colocando a mão em seu ombro, ele diz que está tudo bem e que não se importa com o emprego. Ela deveria enfrentar essa frustração e usá-la para se tornar mais forte. Mesmo assim, ela estava sofrendo profundamente, pois havia se apegado muito a Derek. Nesse momento, uma empregada aparece chamando por sua senhora, e logo atrás dela vem a mãe da menina, chamando por Diela. Alguns dias se passam, e a pequena Diela se recuperou totalmente. A garota está feliz, pois se tornou uma maga de uma estrela. Ela se aproxima dele e pergunta se ele não está feliz com a conquista dela. E o cara responde que não é grande coisa. No entanto, ela rapidamente o segue. Ela o chama, e ele se vira. Naquele momento, ela começa a gritar, perguntando o que ele pensava que estava fazendo ao ensinar truques tão baratos, e até lhe dá um tapa no rosto. Ela continua, dizendo que essas técnicas apenas desonrariam sua filha, que é uma nobre refinada, e então o esbofeteia novamente. Gritando alto, ela o chama de lixo e diz que eles não pertencem ao mesmo mundo, e que ele nunca mais verá a filha dela. Enquanto aquela mulher insuportável humilha o protagonista, seu marido se aproxima e de repente lhe dá um tapa no rosto. Ele até diz que ela não sabe do que está falando. A mulher fica indignada, insistindo que eles não podem aceitar um plebeu como instrutor de sua filha. Sim, ele é um plebeu, mas é o professor da nossa filha. Que tipo de pais trata o professor do filho assim? Ele pede desculpas a Derek em nome de sua esposa, e nosso herói, com as bochechas ainda vermelhas, não diz nada. Duplin diz ao garoto para segui-lo, pois ele tem algo a discutir em particular, e assim, eles partem, deixando aquela mulher difícil para trás. Ainda assim, ela acha toda a situação um absurdo. Enquanto isso, o pai da menina se prepara para escrever um documento e diz que recompensará Derek, concedendo-lhe até mesmo o posto mais alto permitido a um plebeu. Naquele momento, ele perguntou ao garoto se ele gostaria de aprender um feitiço de 3 estrelas, o que imediatamente levanta suspeitas. Ele sabe que o Grão-Duque, um mago de 5 estrelas, é extremamente inteligente. Mesmo assim, esta é uma oportunidade que ele simplesmente não pode deixar passar. Então ele diz que sim, ele gostaria de aprender um feitiço de 3 estrelas.
O homem explica que só está oferecendo isso porque o garoto ensinou magia à sua filha, mesmo acreditando que seria demitido. Derek diz que, de agora em diante, a Lady ela poderia muito bem continuar aprendendo sozinha, já que ela pertence à escola selvagem. Mas Duplin responde que sua filha não precisa apenas de um instrutor, ela precisa de um mestre. Como o garoto tem ambições, ele nem tem o luxo de sonhar livremente, porque ele é um plebeu e sabe que os nobres se sentiriam ofendidos se alguém como ele dominasse magia de alto nível. Como o garoto pretende se tornar um mago de 5 estrelas e não parar nas 3, ele entende que enfrentará muitos desafios pela frente. Por essa razão, ele não pode permanecer nesta mansão por muito tempo, e o homem até pergunta se Derek está pronto para partir. O garoto responde que sim, está pronto para partir imediatamente, mas o pai dela diz que ainda precisa dele para continuar ensinando sua filha por mais um tempo, é por isso que ele está oferecendo um feitiço de 3 estrelas em troca. E assim, Derek concorda. Ele sai do quarto do grão-duque e vai direto para a biblioteca. Lá, ele ganha acesso a inúmeros livros contendo feitiços de 3 estrelas. Ele começa a lê-los, mas algo chama sua atenção. Muitas pessoas passam anos tentando aprender até mesmo magia de 1 estrela, e agora ele tem a chance de estudar inúmeros grimórios. Enquanto lê, ele até comenta que sua amiga mercenária loira definitivamente teria inveja dele, e vemos que a garota, a Polene, de repente sente sua orelha queimar, como se alguém estivesse falando dela. Alguns dias se passam, e a pequena de ela se recuperou totalmente. A garota está feliz, pois se tornou uma maga de 1 estrela. Ela se aproxima dele e pergunta se ele não está feliz com a conquista dela. E o cara responde que não é grande coisa. Que professor implacável. Coçando a cabeça, a garota diz que é muito difícil agradar seu mestre. Ele até a lembra que ela estava chorando mais cedo, com medo de que ele fosse demitido, e no final, ele não foi dispensado de forma alguma. Sentindo-se envergonhada, a garota insiste que não estava chorando de jeito nenhum. Fazendo beicinho, ela diz que seu pai deveria ter dito antes que não demitiria seu mestre. Enfim, ele diz que eles devem seguir em frente e começar a próxima aula imediatamente. A garota imediatamente se ilumina de empolgação, perguntando o que ela vai aprender agora. Como ela tinha acabado de despertar sua mana e já alcançado feitiços de 1 estrela, significava que ela tinha muito talento. E a parte mais interessante, pessoal, é que ela conseguia lançar feitiços sem nem precisar cantar. A garota fica ainda mais animada e pergunta se isso significa que ela é talentosa. Derek diz que eles recomeçarão o treinamento amanhã e focarão novamente na manifestação de mana, mas ela insiste que quer continuar treinando feitiços de 1 estrela. Segundo ele, dominar o básico é o que mais importa. Ela fica um pouco desapontada, dizendo que pensou que só praticaria feitiços de 1 estrela a partir de agora. Com uma aparência adorável, ela pergunta quando aprenderá novos feitiços, com uma expressão suplicante. Derek encara seriamente, e ela pergunta por que ele está olhando para ela daquele jeito. Segundo ele está surpreso porque agora ela realmente escuta o que ele diz, corando. Ela diz que sempre respeitou o que ele lhe disse, mas o garoto responde que isso não é exatamente verdade, já que quando ele chegou à mansão, ela jogou água suja nele. E não foi só uma vez, pessoal, foram 2. Ele apenas chama Derek. Virando-se timidamente, ela pergunta se ele ainda se lembra disso e rapidamente tenta mudar de assunto, dizendo que está muito animada para treinar a manifestação de mana. Ele sorri pensando que ela se tornou uma jovem educada e gentil. A cena muda para a noite seguinte. A garota loira está exausta do treinamento, e ele diz que parece que ela ficará ocupada em breve, enquanto ela se levanta. A garota pergunta se ele também ouviu, porque a partir da próxima semana ela começará as aulas de etiqueta. Ela até diz que é mais fácil aprender magia de 1 estrela do que se comportar como uma dama apropriada. Etiqueta básica, conduta nobre, línguas estrangeiras, geografia, história, botânica, aulas de piano, tudo isso parecia difícil demais para ela, mas Derek diz que ela precisa aprender tudo, porque ela é a flor da família Duplin. No entanto, segundo a garota, o que ela realmente quer é aprender magia. Ele diz a ela que conseguiu uma posição ainda mais alta na mansão, e ela fica feliz que seu pai o valorize. E, ao contrário do pai, a mãe da garota o odiava completamente. Ele até pensa que Marella fará de tudo para que ele seja demitido, e a garota diz que encontrará uma maneira de evitar isso. Ela sabe que é por causa do duelo, já que o protagonista lhe ensinou aqueles truques sujos. E quando ela menciona isso, Derek de repente tem uma ideia brilhante. Eles só precisam provar que Marella está errada, mostrando que ela é uma jovem gentil e refinada. Ela fica surpresa, percebendo que isso realmente faz muito sentido. E assim alguns dias se passam. Marella caminha em direção à sua filha. Ela está preocupada, pois vê o protagonista como algum tipo de mercenário perigoso. Em sua mente, ele tem ensinado à filha todas as coisas erradas.
Seu maior medo é que sua filha se torne uma mercenária igual a ele. Coçando a cabeça, ela diz que não consegue parar de pensar nisso nem por um segundo. Sua intenção é conversar com a filha e convencê-la a parar de treinar com aquele novo mestre. Mas quando ela abre a porta, ouve a voz suave e gentil de sua filha. Aquela voz é tão delicada e doce, é quase como uma rosa desabrochando. Isso faz os olhos de Marella se encherem de lágrimas, mas então ela percebe que aquela é realmente sua filha. Ela agora é gentil, elegante e muito educada, completamente diferente de antes. Espere um segundo. Essa é mesmo a minha filha mais nova? Tão bem comportada? Ela explica que não pôde sair do quarto nos últimos dias porque teve que se recuperar dos ferimentos, mas agora finalmente tem a chance de falar com a mãe. Ela também revela que começou a ter aulas de piano, deixando a mãe chocada. A garota mudou tanto que quase parece brilhar como ouro. Espere, ela, suas aulas de etiqueta ainda nem começaram. Por que você já está agindo de forma tão refinada? Ela diz que é graças ao instrutor que sua irmã Azrin trouxe para ela. Então ela aprendeu tudo isso com aquele professor, depois se despede educadamente da mãe, explicando que tem aulas de piano. Enquanto ela passa por uma criada, a criada desajeitadamente derruba algo no chão. Nesse momento, ela gentilmente pergunta se a criada se machucou, e até diz para ela não se sobrecarregar, fazendo a mulher tremer de medo. Todos ficam chocados porque a garota loira mudou drasticamente em tão pouco tempo. A cena muda para o distrito nobre de Elbstein. Algumas jovens ricas estão reunidas para um chá, fofocando sobre outras famílias nobres. Sendo muito gentil, olha a surpresa para toda a fofoca que as garotas estão compartilhando. Elas mencionam que em poucos meses, um evento muito importante acontecerá no Salão Rosetta. Aquela garota de cabelo vermelho pertencia à família Birmingham, e seu nome era Helene. Azrin agradece a sua amiga Helene pela preocupação, já que todos sabiam que a família Duplin estava com dificuldades para encontrar um tutor para sua irmã mais nova. Enquanto isso, Helene pergunta se Azrin realmente saiu para procurar um professor para sua irmãzinha, e até se pergunta se o cara pode ser algum mestre lendário. A segunda filha da família Veltas, chamada Denise, pergunta a Azrin se ela realmente conseguiu encontrar um bom professor. Essa notícia começa a se espalhar por toda a mansão. Radiante de orgulho, Azrin diz orgulhosamente que sua irmãzinha agora pode usar magia de uma estrela, e além disso, ela se tornou calma e gentil. Denise começa a pensar que a família Duplin deve ter escondido de ela todo esse tempo e só agora conseguiu consertá-la. Azrin então menciona que o professor que ela encontrou para sua irmã não é um nobre, e até diz que ele é um mercenário, fazendo suas duas amigas questionarem seu caráter. É estranho que eles contratassem um plebeu, mas pensando bem, até meu chefe de cozinha deixou de trabalhar para a família Duplin por causa daquela garota mal educada. Ela até se lembra do homem se emocionando ao dizer que a senhorita Helene era muito gentil. Então isso deve significar que foi realmente difícil encontrar um professor para uma garota tão problemática. Bebendo seu chá, ela sorri e pergunta à senhorita Azrin qual é o nome do professor de sua irmã. Ela quer saber mais sobre ele, já que ele deve ser alguém bastante notável. Azrin diz que o nome do garoto é Derek, e guardem esse nome porque ele será importante mais tarde. No dia seguinte, enquanto conversa com sua mãe, ela continua repetindo tudo que Derek lhe ensinou. Mas sua mãe insiste que não foi Derek quem a ensinou, mas que ela aprendeu tudo sozinha. Ela nega veementemente, dizendo que não aprendeu nada sozinha. Foi Derek quem a ensinou de uma forma tão respeitosa, e ela até solta uma risadinha fofa, dizendo que gosta muito de seu mestre. Sua mãe fica irritada, mas tenta esconder. E quando ela sai, está furiosa, dizendo que aquela garota não para de mencionar o nome de Derek. A essa altura, ela nem sabe o que fazer para mudar o jeito de pensar de sua filha. Quando ela perguntou aos funcionários da casa, todos eles só têm coisas positivas a dizer sobre ela. Todos dizem que ela mudou completamente nas últimas semanas. O administrador-chefe até afirma que a senhorita Diello está se tornando uma garota muito doce e gentil. E é estranho porque Marella está cheia de raiva, já que tudo isso é graças àquele professor plebeu que eles contrataram. Enquanto isso, nosso protagonista está treinando, lendo aquele grimório completamente encharcado de suor. Ele está tentando controlar a mana em seu corpo para realizar um feitiço de 3 estrelas, mas está se mostrando extremamente difícil, e ele até desaba no chão. Coberto de suor, ele de repente ouve alguém chamando seu nome. Quando ele se vira, é Higg, pedindo desculpas por interromper seu treinamento. Derek diz que não há problema, e então pergunta o que o trouxe ali. Higg diz que veio falar sobre Diela. Mas antes disso, ele pergunta o que é aquele livro de 3 estrelas que Derek está segurando. Derek explica que foi emprestado a ele pelo próprio pai de Higg, o que deixa Higg completamente surpreso. Mas ele admite que um feitiço de 3 estrelas ainda está acima de seu nível atual.
Mesmo assim, ele se lembra das palavras de Duplin sobre almejar se tornar mais forte. Mas para nosso protagonista se tornar um mago de 5 estrelas, ele terá que ralar muito. Sem atalhos aqui. Hig ainda está chocado que seu próprio pai lhe emprestou um livro desses. Nosso herói corta o assunto e pergunta sobre o que Hig realmente veio falar. O rapaz começa a gaguejar, dizendo que é um pouco complicado, mas ele quer saber de que tipo de coisas sua irmãzinha gosta. Ah, não. Isso de novo não. Com as bochechas um pouco coradas, ele pergunta se ela gostaria que ele fizesse uma boneca para ela. E lembrando da boneca do irmão mais velho, nosso protagonista imediatamente diz que de jeito nenhum. De ela não gostaria nem um pouco. Ah, imaginei que ela não gostaria. Então, que tipo de presente ela gostaria? O rapaz se levanta sem jeito e os dois começam a caminhar de volta para a mansão juntos. Ryan agradece a Derek por ajudar sua irmã mais nova. Ele até diz que a atmosfera na mansão se tornou mais pacífica, e que ele começou a se dar melhor com seu irmão Valerian. O rapaz continua, dizendo que o pai deles está muito grato a Derek, mesmo que não demonstre facilmente. Parece que trazer Derek para a mansão ajudou a todos, até mesmo o próprio Rick. Ele continua com um belo discurso, mas no fundo, fica claro que ele tinha ciúmes da irmã porque o pai dava muita atenção a ela. E pelo que parece ser a 20ª vez, ele agradece a Derek, dizendo que ele trouxe uma sensação de calma para a mansão. Enquanto isso, nosso protagonista claramente não tem ideia de como lidar com tanto elogio. Mudando de assunto, Riyad comenta que a magia de Diela parecia mais uma pintura. E, claro, isso pega Derek de surpresa, já que o rapaz conseguiu notar isso em uma luta tão curta. Então ele acaba elogiando Riyad, dizendo que está exatamente certo, e até adiciona que a Lady Diela usa o método de manipulação de mana da escola selvagem. Cada pessoa controla a mana de sua própria maneira única, e o estilo de Diela se assemelha a pinceladas. Ele até admite que, se continuasse agindo como professor dela, poderia acabar atrasando-a. Ao se despedirem, Haig diz que entende completamente o potencial de sua irmã. E assim, 2 meses se passam. A garota recebe algumas flores e se pergunta por que recebeu esse tipo de presente. Ela pega uma e a cheira, enquanto sua empregada sugere colocá-la em seu cabelo. Ela já havia se acostumado a usar feitiços de 1ª estrela e até se aproximou de seus servos. Todas essas mudanças ao longo dos últimos meses foram graças à orientação de seu mestre. A empregada pergunta por que ela parece tão feliz hoje. E com um sorriso ainda mais radiante, ela arruma cuidadosamente as flores no cabelo. No entanto, quando chega ao quarto de Derek, ela acidentalmente deixa a flor cair no chão. Sua expressão se desfaz, e ela começa a perguntar o que ele acabou de dizer. Foi exatamente o que ela ouviu. Ele não podia mais continuar a ensiná-la. Assim como as estações mudam, nenhum inverno dura para sempre. Horas antes, ele havia falado com o pai dela, explicando que Lady Diela pertencia à escola selvagem. Isso significava que ela cresceria mais estudando por conta própria do que dependendo de um professor. Duplin concorda, dizendo que não há mais necessidade de o rapaz permanecer na mansão. Ele diz isso seriamente, até se levantando, admitindo que graças a Derek, muitas coisas mudaram, e agora sua filha pode finalmente crescer como uma nobre. Ele esteve tão focado em governar seu território que nunca teve a chance de ser um pai de verdade. Então ele pergunta quando Derek planeja partir. Ele ouviu que Aisling viajará em breve para Elstine, então Derek planeja partir junto com a filha do Lorde o mais rápido possível. Derek também diz que veio devolver os livros de magia e a chave da biblioteca, mas Duplin diz para ele devolver apenas a chave. O quê? Ele está mesmo me deixando ficar com este livro? Se não tem mais nada a dizer, pode se retirar. O rapaz respira fundo e agradece ao Grão-Duque. Não faltava muito tempo para sua partida. Nesse momento, ele encontra Diela, e ela diz que sente muito que eles tenham que se despedir. Diferente de antes, ela não está mais chorando. A garota diz que ele provavelmente não vai ouvir o que ela tem a dizer, mas ela vai dizer mesmo assim. Com uma expressão inocente, ela diz que gostaria de poder continuar treinando com ele para sempre. Nosso rapaz se sente um pouco culpado por deixá-la, mas isso é para o bem dela. Ele se aproxima, ajoelha-se e diz que espera que ela continue estudando para se tornar uma maga incrivelmente poderosa. Ela se esforça muito para não chorar. Ele diz que eles provavelmente se encontrarão novamente algum dia, e até lá, ela deve se tornar ainda mais forte. E talvez da próxima vez, ele possa ensiná-la um feitiço totalmente novo. Com a cabeça baixa, ela diz que é irritante como ele sempre sabe exatamente o que dizer, deixando-a sem chance de contra-argumentar. Mais tarde naquela noite, a garota está dormindo pacificamente, mas de repente começa a ter um pesadelo onde todos a chamam de inútil. Todos dizem que ela é uma desgraça para a família Plen porque não conseguia usar magia. Nesse momento, ela acorda em choque. Ela até solta um grito alto. Seu coração está batendo rapidamente.
Segurando a cabeça, ela se pergunta que tipo de pesadelo terrível foi aquele. Sua empregada aparece, perguntando se a senhorita Diela está bem. A garota está coberta de suor frio e, nesse momento, ela pensa em uma estratégia para fazer Derek ficar na mansão. Talvez se ela voltasse a maltratar seus servos, ele ficaria para continuar a treiná-la. Tempos desesperados, planos questionáveis. Ela acredita que isso pode realmente funcionar. A empregada, claramente assustada, pergunta se Diela está se sentindo bem. Mas ela faz uma expressão séria e diz calmamente que está tudo bem, deixando a empregada surpresa. Com um sorriso gentil, ela diz à sua empregada para não se preocupar, dizendo que foi apenas um pequeno pesadelo. Ela se sente determinada a nunca mais agir como seu antigo eu. Agora, ela é uma pessoa completamente diferente. Na manhã seguinte, bem cedo, nosso protagonista está prestes a deixar a mansão. Aislinn o recebe para continuar em sua jornada até a capital. O rapaz olha para trás e vê todos os membros da família reunidos ali para se despedir. Valerian diz que foi um prazer ter Derek em sua casa durante esses meses, e acrescenta que se Derek precisar de algo, pode contar com eles. Nosso protagonista se sentiu um pouco para baixo, mas ainda assim expressou sua gratidão. Nesse momento, ele olhou para a garota, que parecia mais determinada do que nunca. Ela até perguntou por que ele estava olhando para ela daquele jeito. Você realmente acha que eu vou implorar para você não ir? Se era isso que você pensava, você se enganou. Eu não sou mais uma criança. Com um sorriso gentil, ele disse que foi uma honra tê-la como sua aluna, embora não se sentisse digno de ser chamado de professor. Com um sorrisinho atrevido, ela disse que se gabaria para todos, dizendo que uma vez teve um professor incrível chamado Derek. Ele estava se sentindo triste, e ela também, pessoal. Mas ela se virou, dizendo que não ia chorar. Quando ele lhe disse para não se esforçar demais, ela retrucou, dizendo que agora era uma adulta e podia cuidar de si mesma. Isso fez lembrar de como ele agia no passado. Quando se despediu de Katia, sua antiga mestre, ele disse exatamente a mesma coisa, que era um adulto e podia se virar. Mas sua mestre o puxou para um abraço apertado e lhe disse para guardar suas palavras perto do coração. De volta ao presente, ele respira fundo e chama a senhorita Dalla, colocando a mão gentilmente na cabeça da garota. Ele lhe diz que ela não precisa crescer tão rápido. Isso faz seus olhos se encherem de lágrimas, e ela simplesmente não consegue mais segurar, pessoal. A garotinha começa a chorar, chamando por Derek, e enquanto acena com a mão, ela diz que o verá novamente em breve. E assim, eles se despedem. Ele diz à senhorita Dalla que espera encontrá-la novamente em Elbstein, e então ele parte. A cena muda para o distrito comercial de Elbstein. Ao chegar na guilda de mercenários, sua amiga já estava lá, batendo em um cara. Vários mercenários a incentivavam. E sim, aquela loira ali é insanamente forte, pessoal. Mas no momento em que ela vê Derek, ela se ilumina de empolgação. Nosso herói finalmente havia retornado. A cena muda para o dia seguinte na taverna. Jaden fica todo curioso, perguntando que tipo de coisas ele aprendeu enquanto estava com os nobres. Sua amiga aponta que Derek parece até pálido. Aparentemente, é isso que acontece quando se vive como um nobre. Ela continua, dizendo que deve ter sido um pesadelo lidar com aquelas pessoas nojentas e que ele provavelmente perdeu a cabeça. Mas o grandalhão, completamente sério, diz que na verdade não foi tão ruim, fazendo uma cara de nojo. Ela afirma que ele está começando a soar como um nobre. Relaxe, Peline, beba algo e se acalme. Afinal, Derek havia trazido muito dinheiro de volta para a guilda. Remexendo em sua bolsa, ele diz que obteve algo que nem o dinheiro poderia comprar, e coloca na mesa um grimório de 2 estrelas. Peline congela em choque imediatamente, perguntando se ele o roubou. Todos eles pensavam que era apenas um grimório de 2 estrelas, mas Derek revela que na verdade é um de 3 estrelas. Exibição casual. O livro começa a brilhar ainda mais intensamente, e Peline pergunta se ela também poderia ir roubar um grimório como aquele. Não, eu não o roubei. O grão do que Pliny me deu. Pare de mentir, garoto. Apenas me diga onde você o roubou para que eu também possa pegar um. Mais tarde, depois que a taverna já havia fechado, ele fala um pouco sobre como foi passar aqueles meses na mansão. Ele até admite que suas habilidades de combate parecem um pouco enferrujadas. Jaden diz para ele relaxar, afirmando que há muitas missões disponíveis que poderiam servir como treinamento dobrado. Certo. Nesse caso, quero começar amanhã. No dia seguinte, ele acorda cedo para sair em uma missão. E Penny estava com ele. Honestamente, parecia que a garota causava mais problemas do que ajudava. Depois de algumas horas, eles conseguiram derrotar os orcs. Eles completaram várias missões juntos, como derrubar aranhas gigantes e até transportar mercadorias. No meio da noite, ele sempre saía para treinar.
Como sentia que ainda não era forte o suficiente para lançar feitiços de 2 estrelas com facilidade, ele começa a formar um feitiço na palma da mão. No entanto, Derek ainda não conseguia controlar aquele tipo de magia, e ela acaba explodindo. A explosão foi bem intensa, e o garoto cai no chão com a mão ferida. Ele já havia dominado a magia de 2 estrelas muito bem, mas avançar para feitiços de 3 estrelas era incrivelmente difícil. A cena volta para a taverna, e vários meses se passaram até que um ano inteiro finalmente se completasse. Estava um frio congelante, e Pauline reclama que está até nevando lá fora. Jaden pergunta por que Derek insiste em aceitar missões mesmo naquele tempo congelante, mas ele volta carregando um saco cheio de itens valiosos. Ele estava limpando o sangue do rosto quando Jaden se agacha e diz que tem a missão perfeita para Derek. Não só era fácil, mas também pagava muito bem. E assim ele parte para a mansão do Conde Birmingham. Eles estavam procurando um plebeu para participar de um duelo mágico. Basicamente, nosso garoto estava prestes a ser um saco de pancadas humano. Não é exatamente um trabalho dos sonhos, e ele chega ao distrito. Lá dentro, um velho conversava com uma mulher ruiva. Ela estava curiosa sobre quem seria seu oponente hoje. E rapidamente percebemos que é Helene, aquela amiga de Aileen. Quando ela ouve que vai lutar contra um plebeu, fica imediatamente irritada, dizendo que a pessoa provavelmente é fraca. No entanto, o velho careca garante a ela que eles contrataram especificamente um mercenário muito poderoso. Dessa forma, ela acaba concordando e até diz que vai transformá-la em seu saco de pancadas pessoal. Ah, cara! Alguém está um pouco confiante demais agora. O velho menciona que o garoto que eles contrataram é capaz de usar magia de 2 estrelas. Enquanto isso, ele estava se preparando, e naquele momento, a garota se aproximou dele. Ela perguntou se era ele quem lutaria contra ela. O garoto confirmou e se apresentou, dizendo que seu nome era Derek. Ela também se apresentou como Helene, e ao ouvir esse nome, Derek sentiu que já o tinha ouvido em algum lugar antes. O homem careca diz que é hora de eles irem para a arena. Assim que chegam, a garota começa a se aquecer. Com os braços cruzados, ela pergunta se ele entende a etiqueta básica dos duelos. Ele responde que sabe o básico, e segundo Helene, isso já era suficiente, dizendo até que ele poderia lutar contra ela usando toda a sua força. Ela também precisaria se esforçar ao máximo, já que a batalha no Salão Roseta estava se aproximando. O grandalhão pergunta primeiro se ela realmente quer que ele vá com tudo. Sim, claro que quero. Por que você está me perguntando isso? Bem, primeiro, preciso entender seu nível de resistência, para que eu possa ser de alguma ajuda para você. Quando o velho ouve isso, ele começa a balançar a cabeça, pois sou ofensivo, quase como se ele estivesse se colocando acima da garota. Ela até solta uma risada. Com um tom zombeteiro, Helene diz para ele lutar com tudo que tem. Ele dá um leve sorriso e, com uma expressão séria, diz que tudo bem e que ele irá com tudo. Com isso, ambos começam a preparar seus feitiços. Ela entoa seu encantamento enquanto se pergunta o quão forte ele realmente é. Preciso mostrar a este garoto o abismo que existe entre nobres e plebeus. Ela dispara um feitiço, mas nosso protagonista estava totalmente alerta e, sem muito esforço, desvia dele, fazendo com que o ataque atinja uma árvore e a parta ao meio. A garota era muito poderosa, mas ele provou ser muito mais rápido. Em um tom sério, ele pergunta qual será o próximo movimento dela. Não vou mentir, isso soou como uma provocação. Não pode ser. Esse garoto está zombando de mim? Ela começa a preparar um feitiço muito mais forte. Várias lâminas se erguem do chão enquanto ela prepara esses projéteis para atingir o garoto. Com a mão estendida, ela declara que a luta termina aqui, mas nosso cara simplesmente lança um pequeno pedaço de gelo, que a pega de surpresa, pois todos os seus ataques são instantaneamente interrompidos, e ele deixa o fragmento de gelo cair bem perto do pé dela. Impossível, ele controlou aquele fragmento de gelo como se não fosse nada. Até o homem careca começa a pensar que aquele garoto é ridiculamente forte. Então ela decide levar a sério e muda para usar seu elemento de fogo. Múltiplas flechas em chamas começam a se formar ao seu redor, e Derek percebe que Helene mudou sua estratégia. Com uma expressão focada, ela continua a invocar mais. Ela havia criado um número absurdo de flechas de fogo e as lança como uma chuva de tempestade em direção a ele. Bem, não tem como eu desviar de tudo isso. Como desviar não era uma opção, ele cria uma barreira de vento, e funciona surpreendentemente bem. Então ele adiciona o elemento água, provocando uma explosão de fumaça espessa. A fumaça se torna tão densa que ele não consegue ver absolutamente nada. Nesse momento, ele percebe que ela está se aproximando dele. A garota salta em sua direção com uma flecha de gelo na mão. Ele até comenta que ela é habilidosa em se adaptar no meio da luta e, com um estalar de dedos, diz que o talento dela é realmente insano. Nesse momento, um clarão de luz explode pela área.
A garota não consegue ver nada e, em desespero, tenta encontrar um lugar para se abrigar. Que tipo de magia é essa? Não consigo ver nada. Pense, Helene. Não posso baixar a guarda. Nesse momento, aquele mesmo fragmento de gelo passa bem perto do rosto dela. Que som foi esse que acabei de ouvir? Pouco a pouco, ela consegue ver Derek à distância. Ele estava disparando aqueles fragmentos de gelo um após o outro. Justo quando um estava prestes a atingi-la, ela consegue desviar. Acaba apenas cortando o cabelo dela. Aquele feitiço do Derek, além de ser rápido e poderoso, também era extremamente silencioso. Ela percebe que ele estava errando de propósito e poderia tê-la atingido desde o início, se quisesse. Olhando diretamente para ele, ela pergunta como ele ousa subestimá-la. Ela até se prepara, esperando que ele lance os próximos 2 projéteis. Ela acredita que era forte o suficiente para bloqueá-los. No entanto, ela havia caído direitinho na armadilha dele. Derek já havia criado distância entre eles. Mesmo assim, ela diz que também preparou uma armadilha para ele, dando um sorriso confiante. Afinal, ela havia notado que sempre que ele juntava as mãos, era o momento exato em que ele lançava seu feitiço, então tudo o que ela precisava fazer era lançar o dela antes dele. Mas o rapaz bate o pé com força no chão, assustando-a tanto que ela pula para trás, e nesse instante, ela fica completamente chocada porque ele estava usando o elemento raio. Uma onda de eletricidade explode de seus pés. Estendendo a mão, ela tenta bloquear o ataque, mas acaba sendo jogada no chão. O velho percebe que o rapaz é muito mais poderoso que Helene. Segurando a cabeça, a garota ruiva admite que não esperava aquele resultado. Ela até ajeita o cabelo, dizendo que a luta foi bastante interessante. Vou ser sincera, Derek. Eu te subestimei no início. Enquanto ela se curva, diz que ele provou ser um mago fascinante e até agradece pela luta. Naquele exato momento, ela usa a mesma técnica, enviando raios de seus pés, pensando que poderia pegá-lo desprevenido. No entanto, o grandão calmamente agarra toda aquela energia elétrica com as próprias mãos. Isso nem o abalou, nem um pouco, e então ele redireciona todo aquele raio de volta para ela enquanto salta para frente. E no momento em que ela encontra aquele olhar frio, ela começa a gritar de medo. Arrependimento instantâneo desbloqueado. Nesse momento, o velho toca o sino. Isso significava que ela havia perdido a luta. Ele imediatamente cancela seu feitiço e então se curva, dizendo que ela já deve estar exausta. Naquele momento, ela fica completamente confusa, se perguntando de onde ele tirou uma habilidade tão esmagadora. Mais tarde, sua criada está escovando seu cabelo. Ela admite que ele é incrivelmente talentoso, e ele responde dizendo que fica feliz em ouvir seu elogio. Ele também a elogia, dizendo que ela tem uma percepção aguçada. Com um sorriso, ela diz que ele deve ter aprendido esses elogios com os nobres. Ela tinha ouvido dizer que ele era um plebeu, mas sempre esteve perto de nobres. Ele explica que faz o que for preciso para sobreviver, porque é um mercenário. Ela menciona que lutar com ele foi muito agradável, mas o avisa para ter cuidado, já que aquele velho lá atrás tem um gênio ruim. Nosso herói já sabia que os nobres não viam os plebeus com bons olhos. Enquanto saboreia seu chá, ela diz que gostou muito do treinamento de hoje e espera lutar com ele novamente, especialmente porque o torneio do Salão Roseta está se aproximando. Ele diz a ela que, com seu nível atual, ela não tem com o que se preocupar, pois já é bastante forte. No entanto, havia uma rival que ela temia, e essa era Helene Eleonore Duplin. Aquela garota era muito mais poderosa do que ela. Nosso herói sabia exatamente a quem Helene estava se referindo. Nesse momento, a ruiva diz que ele pode ir embora, e ele começa a sair. Ela continua tentando lembrar de onde já ouviu o nome Derek antes. Enquanto bebe seu chá, de repente a ficha cai. Foi a Esolin quem mencionou contratar um instrutor chamado Derek para treinar sua irmã mais nova. No momento em que ela se lembra, fica completamente chocada e imediatamente chama nosso herói. Logo em seguida, ela agarra o braço dele. Derek faz uma cara de confuso, tipo, o que essa maluca quer? O que foi? Então é você mesmo, não é? Você é o instrutor da Diela, certo? A cena muda para um pouco mais tarde, e ele já está dentro da mansão. Ela diz que vai direto ao ponto e revela que quer desesperadamente derrotar Azilin, e para isso, está disposta a fazer qualquer coisa. Você vai lutar com a Azilin no Salão Roseta? Ela confirma que sim, esse é exatamente o plano. No entanto, nenhuma delas havia alcançado o nível de magia de 2 estrelas ainda. Se ela pudesse ao menos alcançar esse nível, ganharia uma vantagem enorme. Mas nosso herói diz que isso pode ser impossível. Mesmo assim, ele admirava a ambição dela. Helene diz que ele pode chamar de ambição ou do que quiser, mas ela se tornou obcecada. E quando ela admite que está disposta até a usar truques sujos, a expressão dele ficou séria bem rápido.
Na verdade, ela sentia uma profunda inveja e ciúmes, e isso a fazia sentir nojo de si mesma. Todo o esforço que ela fez até agora ainda não foi suficiente para superar Azelin. Senhorita Helene, por que está me contando tudo isso? A garota tremia ao colocar a xícara de chá na mesa. Ela diz que está revelando sua própria fraqueza, para que ele entenda que ela está falando sério. Ela até diz que quer perguntar algo, e ele diz para ela prosseguir. Já que você trabalhou na casa dos Pliny, eu quero saber o verdadeiro nível da Azelin e se eu tenho alguma chance de derrotá-la. Era por isso que ela havia exposto todas as suas fraquezas ao nosso herói. Ela queria ao menos derrotar Azelin, que sempre esteve um passo à sua frente, e até pergunta a ele o que deveria fazer. Ele admite que Azelin atingiu um nível extraordinário, e que a senhorita Helene também possui um talento inigualável. Mas mesmo assim, se ela quiser derrotar Azelin, precisará treinar incansavelmente. Às vezes, uma pessoa simplesmente carrega um vazio no coração, e a garota sentada à sua frente não estava procurando por elogios vazios. Ele podia ver nela um desejo ardente e desesperado de ser reconhecida. O clima fica tenso, e o rapaz ainda não disse mais nada. Então ele finalmente admite que ela não tem chance de derrotar a senhorita Azelin. Isso não foi chocante, já que a ruiva já esperava essa resposta, e ele continua a encará-la. Então ela diz que, já que vencer é tão difícil, ela quer encontrar uma maneira de tornar isso possível. Derek pergunta o que exatamente ela quer dizer com isso. Enquanto se levanta, ela diz que Derek transformou a rebelde de ela em uma maga, então ele deve ser um excelente instrutor. Nesse caso, ela diz que realmente quer a ajuda dele. Ele diz a ela que não é impossível, mas que ela terá que treinar extremamente duro. Cruzando as pernas, ela diz que vai se esforçar ao máximo, e até pergunta se há algo nela que o incomode. Ele diz que sim, e explica que primeiro ela precisa entender os métodos que ele usou com a senhorita de ela. Esses métodos foram bastante rigorosos. A ruiva diz que não sabe os detalhes, mas que ele não precisa se preocupar, porque ela é mais resistente do que parece. Segundo, ela deve estar ciente de que ele é um mercenário. Sim, eu sei que você é um mercenário. Não me importo com os rumores. O que me importa é vencer. Não me importo se as pessoas falarem mal de mim por causa disso. Estou te dizendo, Derek. A coisa que eu mais quero é a vitória. Não me importo com o que os outros dizem de mim. Ela queria se tornar poderosa e chegar ao topo entre as famílias nobres de Elbstein. E se ela não conseguisse alcançar isso, sua vida pareceria sem sentido. Cheia de determinação, ela diz a ele para nunca subestimar o fogo que arde dentro dela. Mas o rapaz diz que ela o entendeu mal. Ele explica que, como é um mercenário, isso significa que cobraria um preço alto para treiná-la. Nesse momento, ela fica um pouco envergonhada, percebendo que entendeu tudo errado, e instantaneamente suas bochechas começam a ficar vermelhas. Timidamente, ela diz que dinheiro não é problema, já que pode pagar facilmente. Ele até comenta que o quarto de repente parece um pouco mais quente por algum motivo. Bela recuperação, não vou mentir. No dia seguinte, no grande salão Rosetta, as garotas caminhavam pela área. Aslan diz que está muito animada para a batalha que acontecerá nas próximas semanas, e podemos ver claramente que Helene está cheia de inveja, pessoal. Ela até chama Aslan e diz que ela é muito humilde. Fica surpresa, pois Helene também estava lá. Então elas se aproximam uma da outra, e ela diz que estava justamente falando sobre Helene, mencionando que está ansiosa pela partida delas. Enquanto isso, as outras garotas cochicham entre si, dizendo que a ruiva não tem chance de vencer. Helene diz que nem precisa treinar, já que nunca perdeu antes. A garota agradece o elogio, mas diz que não pode baixar a guarda, porque sabe que sua amiga tem treinado e é muito forte. Nesse momento, Helene menciona que contratou um novo mestre para se tornar mais forte, e a garota pergunta, quem é esse novo mestre? Ela responde que é alguém que a própria Azelin já testou, e até revela que é Derek, aquele que treinou a própria irmã de Azelin. Nesse momento, a garota de cabelo preto fica um pouco chocada. Helene disse isso de propósito para provocar a amiga, tentando abalar sua compostura. No entanto, a garota reage com surpresa e imediatamente começa a elogiar a amiga, dizendo que ela fez bem, porque Derek é um excelente instrutor. Ela parece genuinamente feliz e diz que espera de verdade que a amiga possa aprender coisas importantes. Helene agradece, não esperando de forma alguma que sua amiga reagisse daquela maneira. Era exatamente isso que a irritava, porque ela era sempre tão gentil e amável. Nesse momento, ela se lembra que tinha até dito à sua irmã mais nova que poderia contratar Derek novamente para ensiná-la, mas a garota recusou. Ela não queria parecer alguém dependente. O que ela realmente queria era treinar por conta própria. Era como se a loira quisesse impressioná-lo na próxima vez que se encontrassem. Por causa disso, Azelin começa a se perguntar se vale a pena ir falar com Derek. Azelin, se você pensar sobre isso,
Com certeza vai entender o que significa para mim tê-lo tirado de você. Ellen continua pensando consigo mesma. Ela estava tendo pensamentos de vilã, enquanto sua amiga ao lado pensava em algo completamente diferente. Ela até diz o nome de Derek e estava prestes a perguntar algo sobre ele, mas Ellen a interrompe. Ao se despedir, ela menciona que gostou da conversa e espera que tenham uma boa luta. Na mente de Ellen, a garota parada ali estava cheia de ciúmes porque ela conseguiu roubar o instrutor. Mas o que Ellen na verdade queria dizer era que o treino dele era extremamente intenso, e que ela deveria se preparar mentalmente. De longe, Denise observa as duas e pensa que as garotas estão construindo uma rivalidade bem interessante. A cena muda para a taverna da equipe de mercenários. Nosso protagonista explica que passará alguns dias treinando aquela garota para que ela possa vencer no Salão Rosetta. A parte boa é que o treinamento acontecerá na mesma cidade, então ele não precisará ficar na casa de nenhum nobre. Jaden pergunta se ele realmente acha que Lady Helene pode derrotar Lady Azerin. Em um tom sério, o rapaz diz que não é um beco sem saída. Desde que Lady Helene consiga romper a barreira de 2 estrelas, ela muito provavelmente vencerá. Mas o líder mercenário diz que isso parece um pouco irrealista e até diz ao rapaz para acordar e encarar a realidade, mas ele responde que seu plano na verdade exigirá a ajuda do chefe. Jaden imediatamente pergunta para que exatamente ele precisaria dele. E não era só do Jaden, ele também precisaria da Pauline. Certo, garoto. Apenas desembucha logo. Você não está planejando nada imprudente, está? Para ser honesto, Derek admite que o plano é, de fato, extremamente perigoso. A outra loira parada por perto pergunta para que ela é necessária. Eles mal percebem que ela estava lá se embebedando, mas de repente ela grita que se tiver dinheiro envolvido, ela está dentro. Prioridade definida, sem hesitação. A cena muda para um pouco mais tarde. Ele diz a Helene que eles começarão com treinamento de combate real. Ela precisaria repetir certos movimentos, e o treinamento consistiria em 10 batalhas. Ela não estava muito convencida, mas ele diz que é necessário para que ele possa avaliar adequadamente seu nível de combate. A garota se empolga e diz que está muito acostumada a lutas físicas, então isso seria fácil para ela. Tudo bem então, vamos começar agora, diz o rapaz, já liberando magia de sua mão. Alguns minutos depois, a arena já está bastante danificada. Ela luta para recuperar o fôlego, pois a luta foi intensa. Ele elogia sua aluna, dizendo que ela se saiu muito bem. Ele lhe dá apenas 10 minutos para descansar antes de começar a segunda rodada. Mas ela reclama que não tem mais mana. Ela realmente achou que isso seria fácil. Ele diz a ela que pode descansar por 10 minutos, e que isso deve ser suficiente. Depois do intervalo, ela consegue lançar alguns feitiços. Ele diz que ela precisa se esforçar para extrair até a última gota de mana, e assim eles continuam treinando até o pôr do sol. Depois de várias batalhas, ela desmaia no chão, completamente exausta. Ele diz que a sessão acabou e que ela pode ir para casa jantar. Derek até pergunta se ela está bem, já que seu treinamento é extremamente intenso. Ela se levanta rapidamente e diz que o treinamento não é tão difícil e que já está acostumada a rotinas pesadas. Ela havia suportado muito apenas para sobreviver na alta sociedade. Entendo. Parece que eu te subestimei. Ao se levantar, ela diz que está apenas um pouco cansada e que depois de comer e descansar, estará totalmente recuperada amanhã. Com um sorriso, ela diz que amanhã, depois de descansar, mostrará a ele o quão forte seu corpo realmente é. Amanhã? Eu não disse que o treinamento ainda não acabou? Isso imediatamente a pega de surpresa. Segundo Derek, aquilo foi apenas uma pequena pausa. Depois do jantar, ela teria que voltar a treinar. Isso não é treinamento. É um evento de sobrevivência. Ele até diz que não aceitou este trabalho só para brincar. No dia seguinte, bem cedo, ele grita alto, dizendo que ela consegue. Era extremamente difícil, mas ele estava tentando extrair cada gota de sua mana. Ela já havia disparado mais de 10 flechas mágicas seguidas e começa a reclamar que não aguenta mais. Agora que ela estava completamente sem mana, ele a faz correr ao redor da mansão. Mais tarde, eles finalmente param para descansar, e a garota está completamente esgotada. Ele pergunta se ela está bem, e ela diz que sim, que o treinamento foi na verdade muito divertido. Bem, Helene, se você quiser desistir, pode simplesmente desistir. Quem disse que eu ia desistir? Eu não vou desistir, ela insiste. O rapaz percebe que o desejo de vencer desta ruiva é incrivelmente forte. Ele se levanta e diz que, como ela já descansou o suficiente, é hora de outro duelo. E assim, 2 semanas se passam. Ela estava exausta, e a batalha do Salão Rosetta finalmente se aproximava. Sua amiga Denise pergunta por que ela parece tão cansada. Ela diz que é por causa do treinamento com aquele mercenário. Enquanto lê um livro, Denise pergunta por que ela está se esforçando tanto.
No entanto, ela percebe que a ruiva adormeceu e, quando acorda, diz que está se esforçando tanto porque quer vencer. Isso surpreende Denise, que diz que apoiará sua amiga não importa o que aconteça. Nesse momento, ela percebe as outras garotas se aproximando e rapidamente avisa Helene para não ser pega dormindo, e a garota pula instantaneamente. Azelyn acaba avistando as duas garotas na mesa, e a ruiva finge que não estava dormindo. As amigas de Azelyn mencionam que uma loja acabou de abrir no final da rua, e quando elas saem, a ruiva fica lá, completamente nervosa. Ela até pergunta a Denise se suas amigas já saíram da rua. Preocupada, ela pergunta se Azelyn a viu dormindo na mesa, e Denise diz que parece que não. No entanto, podemos perceber que Azelyn notou Helene dormindo, provavelmente porque ela estava exausta do treinamento. Ela até mostra uma expressão preocupada, dizendo que sua amiga parece muito desgastada. A cena muda para um pouco mais tarde. Após chegar em casa, Helene estava completamente exausta, e mencionaram que várias caixas haviam sido entregues para ela. Eram presentes da família Plin, mais especificamente de Azelyn. A empregada explicou que eram poções de mana de alta qualidade junto com elixires de recuperação. Percebendo que sua amiga tinha enviado aquilo para ajudá-la a se recuperar, ela imediatamente ordena que suas empregadas joguem tudo fora. Ela se recusou a aceitar qualquer ajuda de sua rival. Ela até manda um recado para Derek dizendo que no dia seguinte quer um treinamento ainda mais rigoroso. A batalha do Salão Rosetta estava chegando muito perto. Era um grande evento destinado a mostrar a força das casas nobres, e ela não queria que sua casa fosse desprezada em comparação com as outras. Muitas nobres davam grande importância à riqueza, mas no caso de Helene, não era nada disso. O que ela realmente sentia era inveja de Azelyn. Nosso protagonista estava estudando magia quando percebe que sua aluna chegou muito cedo. Ele até comenta que ela chegou antes do horário, mas a garota diz para pular a conversa fiada. Ela até pergunta a Derek o que ele acha. O que eu acho sobre o quê? Ela queria saber a opinião dele sobre o progresso que ela havia feito durante aquelas semanas de treinamento. Ele fica em silêncio por um momento e depois diz que desistir também é uma opção válida. Ao ouvir isso, ela fica irritada e até pergunta se ele está tentando provocá-la. O rapaz pede desculpas, dizendo que não era sua intenção. Ela tinha pedido para ele avaliar sua força, não para insultá-la sugerindo que ela deveria desistir. Aumentando o tom de voz, ela diz que não foi por isso que o contratou. Se ele fosse apenas dizer besteiras, então deveria sair da frente dela. Então ele pergunta o que importa se ela não pode vencer. Ficar obcecada demais com a vitória poderia na verdade retardar seu crescimento, e às vezes aceitar a derrota com humildade poderia ser melhor. Nesse momento, ele percebe que a garota está chorando, chamando a si mesma de patética. O rapaz fica em silêncio ouvindo-a. Helene admite que tem o hábito de falar mal de Azelyn, tudo porque sentia ciúmes de sua amiga. Ela diz que é alguém cheia de inveja, e até se chama de horrível por pensar assim. Ela admite que inveja profundamente Azelyn, porque ela é uma garota incrível, gentil, amável e também muito forte. A pobre garota tremia enquanto chorava, e a pior parte era que ela guardava ressentimento por ela, mas ainda assim parecia que Azelyn genuinamente se importava com ela. Em meio às lágrimas, ela pergunta por que tem um complexo de inferioridade tão ridículo que simplesmente não desaparece. Ela até se lembra do momento em que se abriu com Derek e confessou esses sentimentos. É por isso que a coisa que ela mais queria era derrotar Azelyn. No entanto, ela sabia que ainda estava longe de conseguir isso. Nosso herói, olhando para ela, percebe que a pessoa que Helene mais odeia não é Azelyn. É ela mesma. Esta batalha não era motivada puramente por ciúmes ou inveja. Sua única escapatória daquele ódio era superar seu desprezo próprio e complexo de inferioridade. Com isso, ele passa por ela dizendo que a única maneira de ela se sentir melhor é vencer, e eles conseguiriam isso a qualquer custo. Ele garantiria que ela derrotasse Azelyn, e ao ouvir isso, ela concorda, dizendo que juntos eles